Fala, comédia! Seja bem-vindo a mais um programa. Eu sou Júnior Bernardes, até onde eu sei. Ao meu lado nós temos quem, bebê? Vitor Hugo. Vitor Hugo, o homem sem Instagram, o anônimo. Low profile. Aquele que ninguém sabe, meu parceiro. Ninguém rastreia. Isso aí. Só a mulher rastreia pra caramba. E, meu amigo, hoje, pra brilhantar a nossa tarde de sábado, a gente tem quem, meu amigo? Você quer falar um pouquinho sobre esse cara? Pegar esse currículo dele aqui assim, ó. Pô, mas vai dar trabalho, hein? Vamos deixar ele, tintim por tintim, falar do currículo, mas Então, beleza. a gente pode dizer que é alguém bem gabaritado, né? Não, ó, o parceirinho, vou só dar aquele briefing aqui, só aquele gostinho. Fala aí, parceiro, tamo junto. Ê, caralho, ganhou! Aê, falou com a gente, Como que a meus gente parabéns. se sente famoso aqui. Meu parceiro, o cara é pregador, o cara é comediante, até porque não é fala pastor, é fala comédia. Entendeu? O cara é pregador, não é pastor, é pregador, comediante. O cara manja de música também, toca nas igrejas, toca em mais lugares. Entendeu? O cara é brabo. Irmão, com quem que a gente tá hoje aqui? Fala comigo. Matheus Matos. O Rapaziada. homem. Tamo junto, parceiro. E aí, meu camarada, que prazer te Pô, receber prazer aqui. é meu, pô. Prazer é meu mesmo estar aqui com vocês. Uma honra. Ah, que isso. 50 conto que a gente deu aí A pizza. é isso. A filho. pizzazinha É boa. É pizza. Vale mais que 50, hein? Vale, meu parceiro. E essa pizza é o bicho, tá? Boa demais, Cara, pô. depois eu faço propaganda dela, mas, pô, Calma aí. pizzazinha Calma é o aí. bicho. Ah, meu parceiro, cara, vamos começar sem muito papinho. Sim, pô, papinho gostoso. Pô. Vamos lá. Não, papinho Papo gostoso tem que ter. Tem que ter. Dá mais com pizza, não tem como não ser gostoso. Né? Meu parceiro, conta um pouquinho mais sobre você. Esmiúça esse gabarito por obséquio. Ai, como eu falei com vocês ali, né, antes de entrar aqui, como a gente é feio, a gente tem que ter papo, né? Justo. Então, falar de si é uma coisa que vale a pena hoje em dia, porque deixar as pessoas falando de você é complicado, tem muito hater, né? Mais hater do que fã. Então, acaba que assim, cara, graças a Deus a gente tem construído uma carreira legal em relação à comédia cristã. É uma área... E aqui, ó, já vacilei no negócio aqui, gente. Errou! Peraí, em nome de Jesus. E a comédia cristã, ela tem crescido muito, né? Hoje eu tenho o prazer de falar que eu sou um dos representantes Sim. de um segmento, de uma cena que está crescendo, que as pessoas estão aprendendo a respeitar, a consumir. Então, hoje eu sou um dos representantes da comédia cristã no Brasil e no mundo. Né? Graças a Deus, a gente já teve a oportunidade de ir para outros países também apresentar essa proposta. Que bom. Há muitos anos, né, eu costumo dizer que eu faço comédia porque um dia eu só pregava. Então, eu pregava para jovem e adolescente e acabou que o meu jeito de pregar chamou a atenção da galera que me apresentou a ideia de stand-up. Então, eu também ministro palavra para adolescentes, jovens, em retiro, né, em congressos, eventos. E a música também está comigo há muito tempo. Eu morei do lado da escolinha de música do Zeca Pagodinho. Meu Deus! Mas a vida não me levou, não. Eu deixei a vida levar, não. E aí acabou que, assim, minha mãe, cara, eu lembro que ela implorava, obrigava a gente para a escolinha de música, só que eu não gostava, cara. Primeira vez que eu fui, eu lembro que eu fui sem camisa até. Cheguei lá sem camisa, tava jogando bola. Cheio de má vontade. Pô, o pessoal, não, tu não pode entrar aqui. Tudo que eu queria. Nossa, que triste. Falou, não, vai ter que botar a blusinha. Pô, ficou muito triste com a notícia dela. Aí eu falou, não, vai ter que botar a blusinha da escola de música, Mata Virgem, não sei o quê. E aí fiz parte da escolinha, só que eu não era muito afim de música, não. Mas lá com meus 12, 13 anos, a gente ia muito pra Monte Vale orar, né? Tinha muito essa cultura, né? Nessa região da Baixada aqui do Rio, a galera ainda tem muito isso, né? E a gente orando em Monte Vale, a galera assim, cara, podia ter um violão, né, e tal. E, cara, eu vi que eu tinha uma facilidade de pegar o violão e tocar. Falei, estranho, nunca gostei desse negócio. E aí comecei a tocar. Então, desde os meus 13 anos, assim, eu sou bem envolvido com música também. Nas igrejas, sempre fiz muito. Então, é mais ou menos isso, né? Eu sou pai da Larinha. Faz 10 meizinhos agora, a princesa da minha vida. É a melhor coisa do mundo. E aí a minha esposa Paula, sou casado há 11 anos também. Né? Hoje a gente mora em Londrina, no Paraná. Né? Mas o Rio está no coração, porque nascida e criada na Baixada Fluminense. Ela também é daqui?
A minha esposa também. A gente foi para Londrina em 2019. Aí o Flamengo começou a ganhar tudo. Eu falei, alguma coisa... vou ficar por aqui. Vim para Londrina, o Flamengo desandou a ganhar título. Eu falei, vou ficar quietinho aqui em Londrina. E aí a gente tá lá, tá morando numa cidade maravilhosa, né? E tá com a família toda lá. Então, tá mais ou menos isso. Tô aí para... E assim, cara, pelo que você falou, tu já vem de berço já da vida cristã, né? Nunca tocou um Scorpions, um Legião? Cara, eu tenho uma história engraçada sobre isso aí, mano. Engraçada assim, é curiosa. Teve uma vez, eu era líder de jovens, né? E aí eu falei, galera, olha só, vamos fazer um evangelismo na praça e tal. A rapaziada, pô, Matheus, tem uma ideia aí que é caça ao tesouro. O que é caça ao tesouro? É um evangelismo bem radicalzão, é maneiraço. A galera ora, se consagra, faz um jejum, e elas começam a ter algumas impressões de pessoas, tipo assim, pessoa com a blusa vermelha, uma pessoa com um pé enfaixado, e elas acreditam, né? A gente acredita que são pessoas que vão ser direcionadas pra gente orar e falar de Jesus, talvez. E aí, cara, a proposta era essa. Eu, como líder, falei, cara, e tal, né? Tem que ser o exemplo da parada. O dia todo em jejum e Bíblia, oração. Só que eu não, mano. Tipo, eu fui chamado ali pela atenção de ficar tentando pegar aquela música do Charlie Brown, mano. Disso os loucos sabem, tá ligado? E no violão, pegando e tal. E eu comecei a me culpar por isso, mano. Eu falei, caraca, a galera toda de jejum, caraca, tal, não sei o quê. E, pô, eles não vão entender. Chegar lá, não vou ter ninguém na cabeça. Tipo assim, Deus não vai ter me revelado ninguém pra falar. O que eu vou arrumar? Eu fui pra praça, eu andava em Xerém com meu violão pendurado. Isso aí era normal pra mim. Meio que ia na padaria, eu ia com violão. É tipo aquele filme de faroeste da balada. É isso aí. É negócio que a gente já tava vendo já o TDAH há muito tempo. Aí tava andando, cheguei lá na praça, aquele monte de jovem, cara. Aí eu peguei, falei, galera, e aí? Vocês oraram hoje? Tiveram alguma impressão de ter alguém assim? Aí o menino falou, não, eu tive, inclusive já tô vendo a pessoa. Cara, eu vi alguém de blusa vermelha e pé enfaixado, cara. Eu tô vendo um cara ali exatamente assim. Falei, então vai nele, pô, já ora. Aí foi lá, orou e tal, o cara, não, e você não? Tô vendo um cara, caraca, certinho, cara, um relógio de não sei o quê. Então rolava, isso era muito maneiro. E ninguém me perguntou nada, falei, graças a Deus. E eu aqui, eu falei assim, não, a gente tava em consagração o dia todo, né? E eu com o Charlie Brown na cabeça. Aí eu fui andando, mano, e tipo assim, não tinha ninguém na cabeça, não veio nada pra eu fazer. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Fui andando com o violão, parei do lado de uma rampa de skate, que tinha lá na Praça da Mantiqueira, em Xerém. Tô lá na rampa de skate, vendo a molecada, e de repente veio um skatista e falou assim, aí, menor, aí, tu manda alguma do Charlie Brown? Caramba! Falei, caraca! É tudo que eu sei, bebê! Se tu pergunta ainda, eu não sei nenhum, mas Charlie Brown tá na veia. Eu falei, que isso, cara? Tu quer ouvir um Charlie Brown? Ele, pô, manda um Charlie Brown aí, cara. Falei, vambora, pô, serve essa aqui. Comecei, a molecada ficou doida, hein? Caramba. Parou de andar de skate, foi reunindo na minha volta assim, eu tocando e cantando e tal. Quando acabou, o moleque vibrando, emocionadão. E, caraca, maluco. Quando acabou, eu falei, agora eu posso mandar uma que eu curto mais? Pode, pô, canta aí. Eu comecei a cantar um hino do Thales, comecei a fazer uma parada diferente. A molecada, caraca, mano, pô, tu é crente, cara, pô, que maneiro. Aí eu falei de Jesus pra eles ali, falei um pouco de esperança, não sei o quê, que eles estavam meio decepcionados com algumas coisas em casa, um abriu o coração. Pô, legal. E pronto, mano. Então, tipo assim, ali, né, nesse dia, eu não sei pra quem tá ouvindo, o quão tabu isso é. Mas naquele dia eu entendi que, cara, Deus não depende de forma nenhuma humana pra fazer. Ele faz da forma mais improvável possível. Aquela culpa que eu senti o dia inteiro de estar aprendendo uma música secular, cara, de noite eu consegui falar de Jesus através de uma parada que, na minha cabeça, era até um erro, né? Sim. E a comédia, pra minha vida, começou assim, cara. Né? Como uma forma de quebrar barreiras, né? Então, esse dia foi engraçado por causa disso. Aí, te respondendo, sim, eu sei algumas músicas. Porque música é música, né, cara? E, querendo ou não, os melhores, né? Eles não estão só na igreja. Exato. Claro que a igreja tem gente genial, né? Mas os melhores, eles estão em cada lugar. Então, você tem, né, um Slash, que é um gênio. Você tem um John Mayer, que é um gênio também. Sim. Então, você tem alguns músicos, né? O Michael Jackson, que né, é o cara. Então, você tem alguns caras que você passa a se inspirar. Então, aí eu acabo aprendendo uma coisa e outra para aprender uma técnica diferente. Né? Sim. E, pô, só puxando um leve ganchinho disso aí, cara,
não é uma regra em si, mas assim, cara, eu vejo até pelo estúdio aqui, que tem mais programas do que só a gente. O que tem de gente que vem pra cá, por exemplo, no Cavaco e Voz. Olha só, fazendo merchan de outro programa aqui, ó. Bom Toma! Mas os caras falando da história dos caras, eles cantam pagode, eles cantam diversos estilos. Como é que tu começou? Eu comecei cantando na igreja. É verdade. Tem vários, assim, vários. E não é que o cara se desviou, não é isso. Mas a base que os caras tiveram no ramo gospel, na igreja, começar a cantar, a paixão que eles pegaram, assim, começou na igreja, né? Eu acho isso maneiro. Até as cantoras internacionais aí, de grande nome. Sim. Você tem a Jessie J, Beyoncé, essas mulheres. A maioria delas começou a igreja. A própria Anitta também. Porque a igreja, ela meio que te desafia, né, cara? Por exemplo, um músico de igreja, esse cara toca em qualquer lugar, irmão. Porque tu pega uma irmãzinha do pandeiro, filho, o Jerry, ela sabe quem é agora, o Tom, esquece, filho. O cara tá em sol, ela tá na sombra. Maluco, a mulher canta um tom, cada frase que ela canta é uma nota, pô. Então o carinha que tá aprendendo o teclado, ali é o melhor lugar pra ele, que tu olha pra cara dele e fala, e aí, se vira, meu chefe. Ela canta uma música, eu navegarei, ele, achei, dó maior. Daqui a pouco ela já tá em mi sustenida, ele tá aqui, ó. Então assim, o cara vai se virando. Tu pega um músico desse, joga depois de alguns anos, o cara estudou e tal, o cara tem um improviso. O cara tem a sacada, entendeu? Tem aquela coisa, pensamento rápido, né? Improviso. Consegue tocar violoncelo até no forró, né, meu parceiro? Tá doido, faz tudo, irmão. O cara tem que improvisar. E é o cara que, além do teclado, ele liga o som, acende as luzes, começa o culto, passa pro pastor, faz tudo, irmão. Frita a coxinha e vende na cantina. Com Guaravita. É doideira. Caraca, Isso é a vida do crente. Vamos, fala, por favor. Não, se tu for continuar nesse assunto, vai. Não, manda. Eu ia fazer uma pergunta aleatória. Então eu queria começar fazendo jus ao nome, né, do nosso podcast e saber como que você começou na comédia, como foi seu início. Tu era o engraçadão da turma? Cara, tem muita gente que fala isso, né? Pô, eu comecei porque eu era o engraçadão da galera, o pessoal falou. Eu tinha outros engraçados, né? Eu tinha um grupo de pessoas assim que a gente andava junto. Não só na minha classe, mas em outras classes também do colégio, na igreja. Sempre andei com gente que fazia bobeira, zoeira o tempo todo, né? E eu gostava muito. Eu percebi que até a minha esposa, esses dias, é engraçado que ela postou, ela tinha na biografia dela assim, eu amo fazer as pessoas rirem. E eu falei, caramba, legal, talvez por isso eu e ela a gente se deu muito bem. A minha esposa não tem como você ficar um tempo com ela, não ri muito. Ela é muito engraçada, assim. Ela faz questão de te fazer rir. E eu cresci, assim, gostando de fazer as pessoas rirem. Eu lembro que, eu até conto isso em alguns shows que eu faço, eu conto esse testemunho, da época que eu morei num porão. A gente morava num porão, meu pai dividiu o porão com alguns quartos. Nossa vida era bem assim... Isso em Xerém. Isso em Xerém. E aí meu pai improvisou um porão para a gente morar, tinha 4 crianças, e a situação bem precária. E eu lembro, cara, eu tenho foto disso, tinha umas mulheres que carregavam água na cabeça, nessa região de Xerém, que era o Café Torrado, que é um bairro que tem em Xerém. E eu imitava essas mulheres para minha mãe, pro pessoal, né? Era meio que um momento ali de encenação. E eu gostava, são cenas muito raras, assim, eu era muito pequeno. Só que eu lembro deles rindo e pedindo para eu fazer mais. Né? Eu lembro de festas lá da minha escola que as mães não iam onde estavam os filhos e eu ficava meio que no canto assim e eu ficava brincando e elas riam de mim. Então eu acabava sendo a atração da festa, né? Para aquelas mães ali. Sim. Então isso me fazia muito bem, cara. E eu, caramba, é legal as pessoas rirem do que eu estou fazendo. E aí eu fui criado assistindo Chaves, Jim Carrey, todos os filmes do Jim Carrey, sei de cor, sei frases dos filmes de cor, sei música. Né? Minha esposa fica doida, que às vezes eu assistindo Eu, a Patroa e as Crianças, eu falo a frase antes. Né? Eu decoro. Eu assisto um episódio diversas vezes. Lembro de personagens muito aleatórios. Por exemplo, pode pegar um cara fã de Debi Lloyd. Provavelmente ele não vai lembrar de quem é o Cibés. Mas eu lembro do Cibés, que era o caminhoneiro que foi bater no Jim Carrey, né, dentro do banheiro, numa das cenas. Então, eu lembrar dessas coisas espantava a galera. Falei, cara, como é que tu lembra de um personagem que aparece em 1 minuto do filme? Então, porque a minha mente em relação à comédia, ela sempre foi muito aguçada, né? Eu costumo dizer que mente vazia, oficina de piada. Eu tenho até um show de teste que eu uso esse jargão.
Então a comédia foi assim, cara. Meu pai é muito engraçado. Né? Os irmãos dele são engraçados demais. Eu cresci vendo meu tio imitando mulher, botando peruca. E chegava na festa de família, meu primo, Ricardo, imitando. E minha mãe escangalhava de rir. Eu achava isso muito legal. Então eu cresci assim. A comédia ela fez parte da minha vida desde criança. Sim. Muito por conta de uma habilidade que eu costumo dizer, né? Eu costumo dizer que os meus pais têm uma habilidade de transformar ambientes. A gente morava num porão, mas não parecia um porão. Eu já fui em casas de milionários que não tinham a mesma alegria que o porão nosso tinha, sabe? Então eu costumo dizer que se eu tivesse tem até um comedy, né? Não sei se tem ainda, que o nome é Porão da Comédia. Sim. E eu acho isso muito legal, porque era o que eu vivia. Eu vivia num porão onde a gente era feliz. Então a comédia ela meio que me ajudou a transformar alguns ambientes, né? Algumas conversas. E eu me entreguei a ela, cara, no sentido de querer consumir. E quando eu descobri que eu poderia viver dela, eu falei, cara, eu não vou voltar nem para dar impulso. Vou para cima. Então foi isso. Maneiro. E como que surgiu desse assunto da comédia o stand-up? Como que foi essa virada e a descoberta do stand-up? Cara, o stand-up, ele, para mim, era muito novo, assim. Quando me disseram a primeira vez, eu já tinha visto alguns caras fazendo. Uhum. Inclusive, num dos filmes do Jim Carrey, que para mim é um dos favoritos, é o Eu, a Mesma Irene. Adoro Esse filme é maravilhoso. Numa das cenas que ele tá no sofá com os filhos dele assistindo televisão, Sim. ele coloca, os filhos pedem para ele colocar no Richard Pryor. Sim. Uhum. E aí eles assistem um pedacinho de stand-up. Então eu já tinha visto algumas coisas assim. Só que eu não sabia o que era isso. Tem um episódio do Maluco no Pedaço, que tem um amigo dele que é comediante, que ele vai pro bar com o amigo dele fica fazendo piada. Uhum. E ele tem o professor Aloprado, que tem um momento que ele fica até falando, sua mãe é tão gorda, que não sei o que, tem aquela paradinha, famoso pra caramba essa cena. Então eu já tinha visto algumas coisas. 2015, por aí, eu fui líder de jovens muito tempo, e adolescente. Né? E sempre que eu pregava, que eu dava alguma palavra, tinha essa parte muito cômica em mim. Eu descrevia a Bíblia de uma forma muito cômica. Sempre muito respeitosa, mas cômica. Então eu prendi a atenção da galera. E aí um dia me falaram, cara, você podia fazer stand-up. Eu lembro que eu tinha acabado de pregar, desci do púlpito, me encontraram. Falaram, cara, você tem que fazer stand-up. Eu falei, não sei o que é isso. E aí eu conheci um rapaz aqui da Zona Sul, aqui do Rio, e ele tinha um DVD de comédia em pé. E aí ele namorava a minha cunhada na época, e ele falou assim, pô, cara, vamos ficar em casa hoje? Eu peço uma pizza e a gente assiste um DVD que me deram aqui de presente. E aí eu falei, vamos embora. Aí sentou na casa dele lá para assistir e era o Comédia em Pé, que na época era o Cláudio Torres Gonzaga, Caruso, Fábio Porchat e um senhor que eu esqueci o nome agora. Mas também é um cara bem da antiga do stand-up, incrível, só que eu esqueci o nome, não sei se é Fernando alguma coisa, eu não lembro agora. E o Fábio Porchat me chamou muita atenção, cara, o jeitão dele, né? E eu gostei daquilo ali, eu falei, acho que eu consigo fazer. O que eu fiz foi pegar tudo que eu falava, passar a escrever, que eu não escrevia, e eu desandei a falar nos lugares, né? Falar, eu faço stand-up. Aí os caras, é sério mesmo? Então vamos fazer. Aí eu comecei a arriscar uma coisa e outra. Na época era uma coisa muito nova, então eu não tinha esse negócio que tem hoje de, não, primeiro você faz um open, depois você faz aí uma canja, e depois você vai de pouquinho em pouquinho. Eu já comecei com um show de quase 1 hora. Caraca. Então eu tive muitos erros, mas também ganhei muita experiência, porque eu já comecei a botar na cara a tapa, né? Um dia um amigo meu, ele precisava botar a gente numa lanchonete, ele falou, cara, se tu colocar a gente aí, eu te dou um valor X, que era o valor do meu aluguel. Então praticamente foi, enche a casa que eu te dou o seu aluguel. Aí eu falei, vou fazer o primeiro stand-up de Xerém. E aí eu fiquei, cara, o banner disso é muito bom, pô. O banner é muito ruim, maluco. Cara, maravilhosamente ruim, né? Cara, esses dias eu postei no Instagram, o nego chorou de rir, cara. Eu botei lá, inclusive foi eu e o Charlinho que fez. Charlinho, pra mim, ele não morreu, né? Mas ele não quer fazer comédia. Então, assim, pra mim é o maior desperdício que tem, porque o cara é um monstro. Pra mim, ele é o cara mais engraçado que eu já convivi. Charlinho, cariocão mesmo e tal. É genial, cara. E ele fez comigo, foi o primeiro stand-up de Xerém, pô. E aí foi em 2016, iniciozinho ali. Não, minto, foi em setembro. Fiz o primeiro e de lá pra cá fiz poucos, porque quem ouve que eu faço desde 16, quase 10 anos. Só que
com o tempo, comparando, eu fiz poucos. Porque a gente começou a viver aquele lance, né, de responsabilidade. Não dá dinheiro. Então, entre ganhar dinheiro para pagar as contas, eu preferi dar mais atenção e prioridade a isso. Nos últimos 3 anos que eu foquei um pouco mais e no último ano que eu tô 100% pela comédia mesmo, vivendo disso. É que muita gente também não sabe como é essa realidade da comédia, né? Do stand-up. De que, principalmente no início, você tem que fazer certas escolhas. Mano. É bem complicado. Eu acho que é sempre no lance todo da decisão, né? Quando a gente toma a decisão. Toda decisão, cara, ela tem um sacrifício. Com certeza. Né? O Jô Soares, ele fala uma coisa genial do filho dele. Quando o filho dele faleceu, ele contou no programa dele por que ele foi trabalhar. O filho dele faleceu, ele foi trabalhar. Aí ele falou que foi porque o filho dele, numa livraria, pegou vários livros, botou numa caixa. E ele falou, você vai levar isso tudo? Ele falou, vou. Ele falou, não, você tem que escolher. Escolhe 1 ou 2 e pronto. Ele falou assim, não, pai, então não vou levar nenhum. Aí falou, por quê? Ele falou, porque quando você escolhe, você sacrifica. Ele falou isso pro Jô. E o Jô falou assim, eu não quis escolher ficar em casa, eu quis vir. Foi uma coisa assim, não lembro exatamente. E é essa a realidade. O brasileiro, ele tem a dificuldade ainda, né? Não generalizando, mas muitos. Quando você fala de sonho, quando você fala de viver algo que você ama, viver pela paixão, a gente tem aquela dificuldade ainda de entender que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Vai ter uma hora que eu vou precisar largar alguma coisa. Se você enche a tua mão com 2 canecas, se eu te jogar uma terceira, tu não vai segurar. Tu tem que abrir mão de uma, cara. Então, quem começa no stand-up ou em alguma área artística que aparentemente não dá tanto resultado inicialmente, que essa é a realidade. É você fazer show, às vezes, para comer uma pizza quando acaba o show. É você fazer um show para... Mas essa pizza aqui... Essa vale. Essa aqui é um cachê alto. Então, assim, é uma realidade que a gente tem, cara. E a galera fica com aquele negócio, não, eu já quero começar... Não, começar grande é monstro. Que começa grande é monstro, chefe. Então, se tu quer mesmo meter a cara, parceiro, é doideira, é trem, é metrô, é ônibus, é correr para pegar a van. Igual uma vez lá na Avenida Brasil, eu saí correndo, caí dentro de uma poça de água, fui fazer o show fedendo a podre. Então, assim... Caramba! Mano. Guarda, eu quero ver essa história ainda, tá? Só pra te avisar. Entrei numa van sobrenatural, que até hoje eu não sei aonde eu fui naquela van. Pra mim, ela tava dentro de um multiverso, aquela van. Porque o cobrador olhou pra mim e falou assim, vem que tem lugar. Eu falei, aonde que tem lugar? Na sua mochila que eu vou. Porque... Então, assim, esses perrengues, né? A galera não vê isso, né? Não vê que, tipo, cara, aí o que vai diferenciar é se você realmente quer aquilo ali. Exato. O que você quer, tu vai fazer, irmão. Não tem nada que a gente não consiga fazer. Porém, tem que saber se a gente quer. Se você quiser, tu vai fazer. Se não quiser, tu vai arrumar um monte de desculpa. Tem uma frase que... Não sei se foi ele que falou. É tipo aquelas frases que a gente atribui a carência de espectro. Na verdade, quem falou foi tipo tio Zeca. É isso aí. Tá ligado? Mas eu ouvi da voz do Ventura, que ele fala, irmão, quer saber se toma comédia? Para de fazer. É isso aí. Verdade. Tu parou de fazer aquilo, te agonia, irmão. Mano, é loucura, velho. Se tu gosta da parada, se o bagulho é da tua veia, tu para. E é uma frase que agora é minha. Irmão, nem monstro do Power Ranger começa grande, meu parceiro. Entendeu? Existe um processo de evolução. É verdade. Tem que apanhar muito. Exato, pô. Literalmente eu tem que apanhar muito. costumo dizer que eu sou um cara meio que blindado à frustração, né? Por quê? O que é a frustração, irmão? A frustração é uma coisa que você domina. Ela não te domina. Ela só te domina, meio Pablo Marçal agora, ela só te domina se você chega a um ponto de viver por realizações. Não, eu vivo por experiência e tudo que vem a mim, cara, eu não vou perder. Eu posso não ter o sucesso que eu esperava, mas eu não perdi, pô. Entendeu? Igual. Tu aprendeu. Exatamente, pô. Aí, ó. Página de Era, motivacional. Pô, os caras calvos. Olha só, compra o nosso curso. Fique calvo, mas fique inteligente. Fique inteligente, cara. Aí você vê, a gente fica rico você vendendo o nosso curso. Mas aí o que acontece, cara? Por que eu falo da frustração? O que é se frustrar? É esperar uma coisa que não aconteceu. Então eu não espero nada, mano. Eu simplesmente vivo. Eu vivo sem esperar. O que eu faço é plantar. E aí a Bíblia me garante, eu como cristão preciso confiar nela, Sim. que a colheita, ela é opcional.
Não, a plantação é opcional, a colheita é inevitável. Ah, mas e quem não plantou nada? Segundo Salomão, colhe vento. Aí colhe tormenta. Então eu prefiro plantar, irmão. Nem que seja um grãozinho de milho. Então é o plantio, é você ir atrás do que você quer, você regar um pouquinho. E se vier a frustração, irmão, bola pra frente, segue, meu chefe. Tu não vai morrer por causa disso, não. Pelo contrário, você que ainda mais quem é do Rio de Janeiro. Eu tenho medo de frustração. Tá maluco, o cara pega a Avenida Brasil direto, vai ter medo de se frustrar, meu chefe. Não pode ter, não. Ah, como diz latino, parceiro, quem planta sacanagem colhe solidão. Colhe solidão, ainda então, tem o poeta latino. Vou te falar, pelo menos eu quero saber se é realmente assim com você, porque pelo menos comigo foi assim, né? Fazer o stand-up, você faz porque você gosta de rir das paradas que você tá fazendo? Ou tu faz porque realmente tu tá falando, Senhor, tô só jogando essa semente? Cara, o stand-up é uma terapia pra mim, cara. Assim, primeiro que eu falo sempre isso, né? Uma vez eu tava fazendo um show e eu parei de achar graça do que eu falava. E aí, como era numa igreja, eu tive a artimanha, né? Também acredito que tenha sido um direcionamento de Deus, mas eu tive a saída, melhor dizendo, de começar a pregar. Porque eu entendi meio que foi realmente algo espiritual ali, né? Uhum. Porque quando você para de achar graça do que você faz no palco, cara, não tem lógica. Qual o sentido de estar ali, não tem sentido. Então, tipo, o stand-up pra mim é uma terapia. Eu subo no palco hoje pra eu me ressignificar toda vez. De entender que, cara, o que eu faço faz sentido pra alguém e a galera ri. Por mais que eu tenha repetido essa história várias vezes, eu já escutei várias vezes, mas eu procuro ser diferente na entrega, porque para mim precisa ser uma novidade também, por mais que eu já tenha repetido aquela frase, aquela história. Eu procuro que aquilo que eu estou falando seja novidade, porque se eu entrego automático, o público acaba sentindo, por mais que eles nunca tenham escutado. Mecânico, fica robótico. Então, assim, o que eu planto, cara, é uma carreira. É onde eu olho para Deus e falo, Deus, hoje eu estou indo para aquele show, o Senhor sabe que eu não vou ganhar nada, pelo contrário, eu vou pagar do meu bolso, mas é uma semente para aquilo que o Senhor tem para mim. Falando disso, já me puxou um gatilhozinho na prata que a gente estava conversando ali atrás. Que história é essa de que você foi para Curitiba fazer cinquinho e voltar? Foi Sorocaba. Sorocaba. Perdão. Pertinho, é perto. É, do lado ali, ó. Daria só mais um dia, assim. Um dia e meio de viagem. Cara, essa história é legal porque, assim, eu tive a oportunidade de conhecer 2 caras que eram, para mim, inspiração, sabe? E acabou que no bolo ali eu descobri também que ia ter um outro cara. Eu costumo dizer que eu faço tudo por uma resenha, irmão. Quase tudo, né? Hoje em dia tem coisa que não... moleque. Em nome de Jesus. A gente é crente, Mas o que acontece, cara? Eu gosto muito de resenha, eu gosto muito de network, de conexão. Né? Eu gosto de estar junto. E aí, eu vi o banner de um show que ia ter de elenco, que ia estar o Douglas de Lima, o Paulo Zamparo e o Israel Targino, em Sorocaba. Eu chamei o Paulo Zamparo e falei, pô, mano, posso colar aí com vocês? Aí ele falou assim, cara... Perdão. Aí ele falou assim, cara, eu preciso saber se você é crente mesmo. Meteu até essa, né? É engraçado. Fala no freestyle 3 versículos bíblicos. Fala 3 versículos rapidinho. Aí eu falei, tava falando língua estranha. Aí ele pegou... Puxa a revelação aí. Aí ele pegou e falou assim, cara, beleza, cola lá. Mas eu não posso te garantir muito, não, cara. Eu acho que, pô, uns 10 minutinhos dá até pra tu fazer, mas mesmo assim, mano, acho que, sei lá, beleza, ficou no ar que talvez eu faria uns 10 minutos. Eu fui preparado pra isso. Peguei um ônibus de Londrina pra São Paulo, só tinha ônibus que chegava lá de manhã. Cara, parceiraço lá de Barueri, parceiraço me recebeu lá. Fiquei na casa dele, eu tinha conhecido um cara uma vez só. Cara, eu liguei pra ele e falei, irmão, eu preciso ficar em Barueri o dia inteiro, cara. E de noite ir pra Sorocaba e tal. Não, mano, beleza, fica aqui em casa, me recebeu bem pra caramba. E fiquei na casa dele. Sempre tem gente, né, cara? O ser humano é maravilhoso, cara. Eu fico assim, porque o pessoal, me decepcionei com o ser humano, vou me fechar. Cara, não se fecha não, mano. Se fecha não, porque o maior presente que Deus pode dar a gente são pessoas, cara. Se frustrou com um e com o outro, só melhora uma coisinha, evita isso e isso, mas fechar a porta para ser humano é fechar a porta para Deus, mano. Porque Deus usa pessoas, mano. Fiquei na casa do cara, o cara não me pediu nada, mano. Comi na casa dele, um franguinho, até hoje eu lembro. O gordo lembra de comida rápida. Eu lembro dos detalhes do tempero do frango. Aí acabou e tal, jogamos um Play 5, foi maneiro pra caramba. E aí, cara, e à noite ele falou, mano, eu vou colar com você lá, eu te levo de carro, pô.
Falei, pô, mano, vai cair lá pra Sorocaba, mano. Pô. Ele, não, você tá maluco, cara? Eu já tinha viajado pra caramba. Pô, andei, tipo, ida e volta, o que eu fiz foi umas 16 horas. Porque ir pra Londrina, de Londrina pra São Paulo, depois pra Sorocaba, depois voltar, depois pra... Então foi mais ou menos isso. E quando eu chego lá no show, no camarim, foi onde finalmente eu conheci pessoalmente os caras, né? Uhum. E aí eles deixaram, pô, mano, seguinte, cara, hoje você vai poder fazer só 5, cravado. Falei, caramba, beleza, mano. Ele falou, não, você se garante 5 minutinhos, porque vai ter um comediante depois da gente, não dá pra estender. Falei, vambora, mano. Falei, então vai ficar um cronômetro atrás e vai ter uma luz que vai começar a piscar também. E eu nunca tinha feito open. Como eu disse, né? Eu comecei fazendo show de 1 hora. Uhum. E aí eu peguei e caí dentro. Falei, vambora então. E o engraçado, cara, é que, tipo assim, meses antes disso, eu tinha deixado a comédia. Não tava fazendo mais. Foi na época da pandemia e tal. Sim. Quando as coisas abriram de novo, eu tava passeando com os meus cachorrinhos na rua, lá em Londrina. Um amigo meu falou, mano, tá tendo um show de comédia de elenco aqui em Londrina, num barzinho, pô. Brota lá, velho. Eu falei, tá maluco, rapaz? Tô em casa já. Ele falou, não, vai lá, faz um open pra galera lá. Eu falei, beleza. Aí eu colhei, de bermudão mesmo assim. O cara me chamou, vem cá, irmão. Aquele dia, para não dizer que eu nunca tinha feito, foi a primeira vez que eu fiz 7 minutos. Uhum. E fiz. Cara, a galera se amarrou. O dono do bar me ofereceu rodada dupla de chopp e tal. Eu falei, não, eu sou crente. Ofereceu pizza também? Ofereceu pizza. Tudo acaba em pizza nesse Brasil. Aí, beleza. Aí eu peguei, depois daquele dia ali, eu animei de novo com a comédia. Aí, voltando, fui pra Sorocaba e fiz 5, cravadinho, mano. 4,50 e pouco. E aí os caras gostaram. Aí o Douglas, até hoje, ele comenta, pô, mano, o Douglas não é muito romântico, não, né? O Douglas não é muito de churumela, não. Mas eu mandei um áudio pra ele, falei, pô, mano, sei que tu não curte muito essas paradas, mas eu vou rasgar mesmo, cedo. Cara, te agradeço muito o carinho que você tem por mim, pela minha família. Tal. Aí ele foi e falou, pô, mano, desde aquela vez lá em Sorocaba, vi a sua gana por querer fazer, sua vontade. Então, assim, é doideira, cara, porque você chega num lugar e eu esperei os 10 minutos, né? Uhum. E aí, quando chegou os 5, é aquilo, mano, é cair dentro ou cair dentro. A vida é só uma, daqui a pouco a gente morre. Não, e tu foi realmente por isso, né? Tu foi porque tu quer fazer a parada, né? Isso aí, se é 5, se é meia hora, se é 1 hora, meu irmão. O importante era fazer, né? Aproveitou o tempo pra brilhar. Pô, isso é muito maneiro. Pô, aproveitando esses nomes que você falou agora, do Douglas, do Paulo. Douglinhas. Porra. Vacilão. Como que tu tá vendo agora o cenário da comédia cristã, né? Que tá crescendo cada vez mais, nomes aí aparecendo. Como que tá esse cenário hoje na tua visão, cara? Cara, eu acho muito legal. Todo mundo que tá aparecendo, que tá brotando, tem muito talento. Eu faço parte de um grupo aqui, cara, que tem comediantes do Brasil inteiro, cristãos, né? Uhum. E quando a gente roda, a gente vê que ainda é uma parada muito nova, cara. Porque eu fiz o show lá nos Estados Unidos e quando acabou, o cara falou assim, pô, cara, que doideira, mano. Por que você não incentiva outros caras? É só você que faz? Eu, não, mano. Pô, pera aí, vem cá. Eu mostrei pra ele aquele monte de comediante cristão. Caraca, que maneiro. Então, assim, é uma coisa muito nova. Uhum. A galera, por mais que ache que não, muita gente já conhece. Cara, é novo ainda. É novo. E eu fico muito feliz com essa galera surgindo. A única coisa que eu tenho essa oportunidade, eu comento, é o seguinte, gente, a gente não pode esquecer o nosso propósito. Por mais que seja tentador a vida do comediante que tem sucesso, que tem público, imagina tu viver da comédia. Imagina, pô, às vezes que eu viajo, que eu vou fazer um show, que o produtor, ele banca tudo. Cara, eu poder levar a minha esposa, ela curtir o hotel comigo, sabe? 0 custo. E depois ainda receber um cachê por isso. Uhum. Cara, é uma parada que você vislumbra, tá ligado? Sim. O meio artístico, quando o cara atinge um certo sucesso, é bom, cara. É gostoso. Só que a gente não pode estar focado nisso. Porque isso é vendaval. Isso daqui a pouquinho acaba, mano. Salomão fala que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. As coisas uma hora vai. Então, se eu não estiver firme no que eu tenho como propósito, a comédia não é o fim. A comédia é o meio pelo qual eu realizo um propósito. O meu propósito não é a comédia. A ferramenta que eu uso hoje é a comédia. É o que eu falo. Eu não sou apaixonado pela ferramenta comédia. Eu sou apaixonado e vivo pelo dono da obra, que é Jesus. O dia que ele fala, troca a comédia, agora você vai pegar o serrote. A ferramenta mudou. E aí? Eu vou ter que parar de fazer comédia. Porque o dono da obra, o mestre de obra, que é o meu Senhor, que é por ele que eu vivo.
Sim. Se a gente não tiver essa convicção, aí vai ser esse ciclo que existe hoje, que os comediantes... Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Como é que pode? Um cara que sobe para fazer os outros rir tá depressivo. É porque o diferencial que existe é que nós entendemos que a comédia não é o propósito. A comédia é o meio pelo qual eu realizo. Uma vez que o dinheiro passar a ser o propósito, a fama, o reconhecimento, o vídeo viral, aí, irmão, é um buraco que a galera não pode entrar porque é difícil sair. Então, para te responder, acho muito legal, incentivo. Sou um dos caras que, quando eu vejo um amigo engraçado, eu já quero botar ele para abrir um show meu. Eu gosto muito, acho muito legal. Teve um amigo meu que abriu um show aqui na Barra para mim. Cara, foi incrível. O dono do comedy falou, mano, por mim tu vem aqui toda terça e quinta. Foi a primeira vez que o moleque fez. Caraca. Então, eu incentivo a galera. Eu falei para ele abrir hoje, só que hoje ele tem um compromisso. Então, eu gosto muito. O negócio é esse. Nós entendemos que a comédia não é a nossa vida. A nossa vida é Jesus, é estar em Jesus, realizar os seus propósitos. A comédia é uma ferramenta que a gente está usando para alcançar isso. É aquilo, tu gosta. Se você puder conciliar os dois, né, se Deus permitir... Com certeza. O que não pode esbarrar muito, até interessante isso que você falou, cara, muito interessante, que é uma parada do seguinte, que a galera não consegue separar. A minha profissão é essa. Eu sou comediante por profissão, é uma profissão minha, ponto final. Na hora de preencher o formulário, talvez eu não coloque isso, porque talvez não é reconhecido, mas eu coloco, empresário, artista, alguma coisa nesse sentido, porque é a minha profissão. A diferença é que as pessoas elas passam a confundir, porque existe uma treta muito forte no meio gospel, que é do lance da pessoa cobrar para pregar, cobrar para cantar. Existe uma treta muito grande nisso aí e uma discussão ferrenha, né? No nosso caso, nós fazemos um número de teatro. É uma profissão. Existe uma tabela para isso. Existe um preço tabelado. É a mesma coisa que um médico. Ele faz a medicina para a glória de Deus, mas ele é médico. Uhum. É diferente. Quando eu vou para uma igreja pregar ou ministrar louvor, isso é uma coisa minha, tá? Mateus Matos. Né? Eu não falo de valores. Eu só vou por valor X. Quando eu falo de valores mínimos, são valores bem... Sabe? Nada impossível. E eu ainda deixo a igreja à vontade para caso seja difícil me retornar com alguma ideia. Quando é pregação. Uhum. Quando é stand-up, eu não posso ser covarde com os meus amigos que também trabalham com isso. Imagina só, amanhã essa pizzaria que para de cobrar a pizza. As outras pizzarias vão mandar caçar. Então, pro stand-up, eu preciso ter uma tabela. Porque se eu não tenho essa tabela, eu começo a ser covarde com quem está no ramo, né? Então, você levantou uma bola muito interessante. Porque hoje essa treta a galera... Que isso, cara? De graça você recebeu, de graça você dá. Tem um versículo que fala que as pessoas usam muito e parafraseiam ele direto. Mas é diferente. A comédia é a minha profissão. Eu trabalho com isso. Eu escrevo texto, eu que faço as minhas edições, eu posto. Então, eu tenho um trabalho por trás disso. Uhum. Né? E viver disso é muito bom. Eu amo. O dia que isso parar de me dar dinheiro, vou continuar fazendo porque eu gosto. Mas enquanto a gente consegue pagar as contas, é maravilhoso, né? É legal pra caramba. Não, porra. E agora, só meu pensamento intrusivo lá de trás que eu falei que eu não ia fazer, mas agora eu vou fazer porque deixou de ser intrusivo e tá me martelando na cabeça. Casar. A gente falou que, porra, tu andava igual um pistoleiro da meia-noite com o violão nas costas durante xerém. Dava medo. E você depois se enveredou também pela comédia. Um moleque jovem, cristão, querendo ou não, o cristão, ele ainda assim quer arranjar uma namoradinha, quer dar uns beijos na boca. Tem a galera. Pro maluquinho que tá tocando a violinha, começou a contar umas piadas. Tu chegava a pensar, e se eu jogar esse papinho assim pra ver se cola de colar uma varoa, dar uns beijinhos na varoa? Cara, as varoas brotavam, né? Tinha umas varoazinhas aí, né? Sabe o que acontece, cara? Eu fui laçado muito novo. Eu comecei a namorar, eu tinha meus 15 anos, com a minha esposa. Caraca, velho. Hoje eu tenho 32, a gente tá junto há muito tempo. Claro, teve idas e vindas, né? Eu não fiquei namorando com ela pra sempre, não. A gente terminava, ficava uns meses. Aí, às vezes, rolava de conhecer outras meninas e tal. Mas, assim, entre idas e vindas, a gente tá junto desde 2008, pô.
Caramba. Então, cara, o sucesso do Justin Bieber eu não curti com ninguém mais. Mas era crente. Então, assim, eu tive todo esse momento, porém, com ela. Então, eu acredito que tenha sido, cara, até uma forma de Deus me preservar, né? Uhum. Que aí eu consegui, casar me guardando pra ela, né? O que na época já era difícil pra caramba. Falava que era virgem no meio da rapaziada, pô. A Eu joguei bola, né? é... Eu joguei bola em alguns clubes, né? E aí, no meio da rapaziada, assim, quando falava que era virgem, eu falava, caraca, eu usava outro termo, né? Que pro crente rima com bagaço, não posso... Carioca usa muito esse termo. Então, tipo assim, bagaçou, né? Que a gente usa muito. Parece que um bagaçou, mas não é não. E aí, tipo, falava muito, me zoavam pra caramba. Então realmente vinha, né, cara? E já, né? Teve de chegar e usar literalmente essas paradas. Tipo assim, cara, mas como é que eu não vou me apaixonar? Então, um cara, tu toca violão e canta, cara. Eu usava justamente isso, pô. E aí hoje eu vejo essa molecada feinha tocando violão, cantando. Pra você não vai ter jeito. Deixa eu desabafar agora. Tu é feinho, acabou, meu chefe. Já foi a época do violão tapar alguma coisa. Hoje a tua lata não ajuda e ponto final. Pode fazer o que você quiser. O dinheiro resolve. Né? Porra. O dinheiro resolveu até o... Tu viu como é que era Tom Cruise antes da fama, meu parceiro? O quê? Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. O dele é sinistro. Irmão, tem uma galera que era pior que bater em mãe, pô. Então, meu chefe, aqui, hoje, se tu tiver uma graninha... Entendeu? Tem uns que não dá, não. Ou então vira um slash, né? Que de repente, se você tocar um solo de 5 minutos de fazer o cabelo na cara, aí... pra esconder a feiura. Esconder a feiura, aí tu dá um jeito. Mas sim, mano, teve sim, mas graças a Deus, hoje eu tô com a minha esposa, já há 11 anos casado. Né? Vira e mexe, né? Vem sempre alguém, aí vai É engraçado que tem umas mulheres que vão no direct e falam umas coisas engraçadas, cara. Eu sei que você é muito bem casado, eu vejo, mas você é um varão que eu casaria. Que isso? Que legal, valeu. Varão com todo respeito, é dentro, tá ligado? Respeita o seu casamento. Respeito é vapo. E pronto, bicho. E eu falei, que isso, cara? Qual foi? Eu teve uma que eu mostrei pra minha esposa e ela ri, pô. Ela acha o bico, ela não liga, ela é muito de boa. E teve uma que me mandou o papo reto mesmo. Falou assim, poxa, varão, você é muito bem casado. Teve uma que falou assim, tô decepcionado que eu vi que você é casado. Eu falei, que isso, varão? Mas igual minha amiga lá, que isso, varão? Varão talarica? Mas enfim, mas é de boa, é de boa. E a menina? Opa, tamo junto, meu camarada. Aí, ó. Acabou. Tem uma galera boa passando aí, fazendo aquele carinho. Você falou também que a sua esposa também gosta de fazer o turri, mas ela só gosta no off ou ela também já tentou dar uma... Cara, eu costumo dizer que se a minha esposa ela fosse stand-up, sem dúvidas hoje no mercado não tem. Assim, eu conheço algumas feras, inclusive em Londrina tem uma menina excepcional lá. Acho que o nome dela é Isabela, se eu não me engano, muito fera. Só que no ramo, assim, que tão conhecida, não tem uma que seja tão engraçada igual a minha esposa, não, irmão. Pra botar aí no mesmo saco aí que não vai dar. Ela tira a risada sua, irmão, de doer a barriga. Só que ela fala de assuntos mais calientes, né? Ela te faz rir, só que é no papo de casado ali, né? Quando tá a galera casada reunida, e no meio cristão falta isso, cara. Porque a galera, quando fala de sexo, quando fala de vida de casado, a galera tem um tabu muito grande. E é um dos maiores problemas hoje de relacionamentos na igreja, é quando começa a falar de vida sexual, de intimidade do casal. Cara, o marido e mulher têm vergonha de falar isso um pro outro, pô. E a minha esposa, é engraçado que com as amigas casadas, ela quebra esse tabu, mano. E é de um jeito que você passa mal de rir. Meu pai, minha mãe não tá nem aí, não. Ela fala mesmo e a gente rola de rir com ela. Então, eu incentivo ela o quê? Fala, amor, por que você não estuda alguma área de sexologia, né? E foca nessa área para as mulheres cristãs, pô. Porque ela fala com uma naturalidade desse assunto e acaba ajudando, cara. Tem muitas amigas dela que, agradecem a ela. Pô, obrigado, você me ajudou muito em relação ao casamento e tal. Então, tirando essa parte mais caliente, ela te faz rir do mesmo jeito, que ela tem umas sacadas assim, ela é muito espontânea, né? Só que ela não arriscou ainda o stand-up, né? Nunca tentou dar um biquinho, tipo... Já, cara, a gente já até fez num negócio de casais, só que diferente de mim, ela já não lida tão bem com a frustração. Entendeu? Então, se ela fala uma piada, alguma coisa e ninguém ria, a galera fica meio assim, acho que ela não saberia
lidar com isso. Aham. Então, eu acho que eu quero investir nela nessa área. Instagram e começar a falar disso para as mulheres, né? De não tão rasgado assim, mas já começar a colocar em relação ao casamento. E fluindo isso, se ela subir no palco, é garantia de tu rir muito. E esses assuntos, assim, principalmente esses que são mais tabu, quando você traz uma pegada assim mais de humor, é mais fácil, é mais acessível, né? Melhor. O Paulinho Gogó, né? Ele fala isso nos podcasts que ele vai, nas entrevistas, ele fala que ele aprendeu com o Nerso da Capitinga a mudar. Ao invés de falar a palavra escrachada, ele mudava. Ao invés de falar do órgão dele, ele falava, vou entortar o pescoço da girafa. Aham. A criança não entende, mas o adulto entende e acha graça. Sim. Então ele achou uma forma de lidar com uma situação sensível, mas de uma forma meio que lúdica, né? Sim. Então, colocando agora nesse contexto que você puxou, é interessante isso, porque hoje eu consigo falar de assuntos no palco que, querendo ou não, eu passo a ensinar uma coisa, talvez ali uma cultura, mas de uma forma que talvez um pastor não conseguiria falar num púlpito pregando. Para ele já seria difícil. Sim. Mas para um comediante, a gente meio que quebra essa barreira. Agora, uma dúvida minha aqui. A gente falou que o ramo realmente do humor gospel está crescendo e que tem relativamente poucas pessoas ainda no cenário, correto? Sim. Mas, agora, a sua visão do público consumidor, no caso dos cristãos, você acha que para eles, assim, ainda é uma parada que também é um tabu? Tipo assim, para ter comédia tem que ter ofensa, para ter comédia tem que ter palavrão, ou então é tudo a mesma coisa, que foi o que a gente estava conversando lá dentro. Você assistiu o show seu, eu não consigo mais assistir o do de Lima, porque é tudo a mesma coisa. Você acha que tem realmente uma parada que ainda tá precisando dessa quebra ou não, cara? É mais preconceito de quem tá olhando de fora. Realmente o humor, ele consegue falar de Deus, ou então ele pode até não falar de Deus, mas ele consegue não ser pejorativo e a pessoa que é da igreja consegue rir, consegue ter um momento legal. Cara, eu costumo dizer o seguinte, que tudo no começo, tudo que começou, um dia começou puro. E depois a gente foi meio que mexendo e colocando alguns ingredientes a mais, né? A primeira pizza não foi, talvez, já com orégano, com calabresa, com pepperoni. Primeiro começou uma massa, um molho, e, enfim, depois a coisa foi evoluindo. Aperfeiçoando. A comédia, ela não começou de forma oficial, vamos fazer as pessoas rirem e fazer com palavrões, com conteúdo sexual e vamos fazer um personagem. Não, a comédia começou de forma despretensiosa quando alguém fez o outro rir pelo que ele falou. Não dá pra gente precisar quando isso aconteceu. Talvez foi Adão e Eva. Talvez ela falou uma coisa e falou, caraca, você não tem umbigo. E ele riu, porque não sei se Adão tinha umbigo, já parou pra pensar nisso? E aí, tipo, fica no ar. Então, talvez Eva viu que ele não tinha umbigo e riu da cara dele. Então, a comédia é uma coisa que não teve um começo oficial. A partir de hoje, a comédia está estabelecida. Então, quando não teve um começo, como é uma coisa que não teve um início oficial, não teve, então, uma cartilha, né? Ou um estatuto. Comédia é isso aqui. Comédia, não existe isso. Comédia é tudo que te tira de uma zona óbvia, te leva para uma coisa que você acha muito distorcida e tira a graça. Isso é comédia. Cara, se eu vou usar o palavrão para isso, é o meu dia a dia que vai falar. Sim. Né? Igual eu conheço gente que de 10 palavras, 70 é palavrão. Meu primo. Ele usa um verbo de ligação entre um palavrão e outro. Exato, pô, exato. Eu conheci um cara que ele criava verbo com palavrão. Eu não posso falar, né? Mas eu sou crente, né? Então, tipo assim, tem um palavrão que rima com toda, né? Toda. Para não falar que eu sou... Porque é engraçado isso que ele fazia. Então, eu vou tentar camuflar aqui. Mas o que acontece? Eu fui falar com ele de proteção automotiva, que era uma parada que eu trabalhava. Eu queria que ele trabalhasse também. Aí eu tava explicando. Aí o carro bateu, você vai analisar o carro e vai ver se o cara precisa pagar a franquia ou não. Quando eu falei isso, ele... Então, peraí, o carro bateu.
dependendo do todimento do carro, eu falei, caraca, o cara não precisava usar o palavrão, mano, não precisava. Não. Dependendo do estrago do carro, não, ele pegou um palavrão, ele fez um... Ele fez uma nova categoria de dano veicular, parceiro. A partir de então, a empresa mudou. Isso aqui agora é nível de todimento. Todimento 1, 2, 3. Então, assim, o palavrão, ele é do dia a dia do cara. Ah, mas a comédia não pode. Cara, não existe uma cartilha pra comédia. Não tem. A comédia é comédia, igual música, cara. É. O cara acha que tem aquela música do samba de uma nota só. Quem disse que música precisa ter várias notas? O cara criou o samba em cima de uma nota só. Sim. Então, eu acho que quando se trata de arte, eu não posso bater o martelo e definir uma posição ou uma cartilha, um estatuto. Eu acredito que a gente pode, sim, ter uma coisa que, dentro do meu convívio ou do meu público, eu entenda que seja antiético fazer. Sim. E aí é onde o Léo Lins fala com muita propriedade, inclusive, que o limite do humor é o ambiente. Dependendo do ambiente que eu estou, eu preciso ser respeitoso com aquele ambiente. Sim. Uhum. Mas a partir do momento que alguém comprou o ingresso para me assistir, ele precisa esperar de mim o que ele já sabe. Né? Então, eu acho que sim, dá para fazer comédia de todos os jeitos. Tem público para todo jeito. Né? A forma que eu faço não é melhor do que a de ninguém, é diferente. Não é melhor. A sua, né? Exato. Então, assim, cara, eu não acho também que tudo vale. Né? Eu tenho também as minhas... Eu tiro o pé algumas vezes, né? Mas é uma coisa minha. Quem faz eu não condeno. Né? Porque eu gosto de brincar que quando a gente passou a tomar conta da vida dos outros, a vida ficou difícil. Já é difícil tomar conta da nossa vida. Então, cara, o que você acha de fulano fazer? Cara, particular dele, mano. Né? Então, é uma coisa minha, assim. Então, para te responder, eu acho que sim, cara. Acho que dá, sim, pra gente poder explorar outros ambientes, explorar personagens, né? Brincar com o sagrado, mas de uma forma... Respeitosa, né? cara, porque, assim, quando você fala do sagrado, quando você fala de religião, é um problema muito grande. A gente não pode fazer de qualquer jeito. Não acho que não deva fazer. Acho que tem que brincar, sim. Tem que brincar, tem que zoar, Só que existe uma diferença muito grande de você zoar, brincar e você transformar aquilo numa coisa pejorativa, desmerecer. Acho que tem uma diferença muito grande nisso, né? E também piada não é opinião. Né? Porque eu falei que... Então, assim, o seu público, pelo menos assim, você está vendo que existe realmente um nicho que está consumindo e está aberto a isso. Exatamente. Hoje, a galera está entendendo muito mais. Né? Os cristãos eles estão muito mais abertos a entender o que é uma piada. Inclusive, quando eu faço uma piada de mulher de oração, que a gente brinca muito com elas do coque, né? Quando acaba, elas vêm falar comigo. Hã? A irmã Zuleide, né? A irmã Zuleide, aquela galera que entrega a revelação, que deu ruim no dia de ontem. Ela olha pra tua mão e fala, essa mãozinha ontem deu ruim. Eu falei, cara. E aí você já entrega o seu pecado. Então, assim, quando acaba, cara, é muito legal. E você chegar depois, elas vêm falar comigo, pô. Me abraçar, me beijar. Eu gosto muito dos seus vídeos. Pô, então, legal. Isso é muito legal, cara. A pessoa entender a piada, entender que é piada. Né? Eu acho que esse é o grande desafio, mas a galera tá entendendo legal, tá sendo uma experiência boa. Só botar um negocinho que eu quando entra nesse assunto assim de falar sobre o que é a comédia, né? Qual é a cartilha, eu gosto de falar que, mano, a ciência não consegue explicar direito. Tu pega... Cara, a ciência, ela fala, existem várias coisas que podem te fazer rir, mas nenhuma delas é certa. E não é só porque essas foram que a gente meio que categorizou que são as únicas ou que são as que vão dar certo. Por exemplo, a que o pessoal mais usa, e não é a única, é da incongruência. Eu conto uma coisa, te levo a pensar que é isso, e no final eu falo isso aqui, pum. Essa incongruência te faz rir. Tem também, por exemplo, uma versão que eles estão adotando, que é a versão freudiana, que é você realmente falar palavrão. Às vezes, se você não fala nada, só falar 3 palavrão um do lado do outro, a pessoa dá uma risada. A pessoa dá risada. Por quê? Porque tá quebrando aquele pudor e tal. Então, assim, cara, realmente a comédia ela não tá presa num negócio. Exato. Entendeu? Às vezes, o que eu falo, do mesmo jeito, pode não pegar do jeito que você conta. É uma parada muito complexa e subjetiva. Mas tá aí, né? E o louco é isso, que ele existe. É isso aí. Tá ligado? E independente do jeito que eu tô fazendo, você tem realmente algumas regrinhas que você sabe que pode funcionar, mas não vai. Não, quer dizer, não é que não tem certeza disso. Você tem esse risco, né? Tá ligado? Eu acho, essa parte assim de você tentar dissecar a comédia, eu acho
Muito gostosinha. Me amarro. É. Me amarro. Eu queria trazer um ponto que é até uma curiosidade minha, que é, além da aceitação, como que é fazer esses shows de comédia dentro de igreja. Aham. Porque realmente, tipo, quando eu vi que estavam acontecendo shows há um tempo atrás, eu falei, caramba, é muito novo e muito diferente. E como é que foi, você que já começou fazendo em igreja, como que foi esse processo e como que você está vendo a aceitação das igrejas com relação ao stand-up? Deixa eu só botar um parênteses também que eu também quero sobre essa pergunta, porque lá fora a gente estava conversando que quando você começou, teu pai falou, pô, cara, se puder, começa nos lugares de comédia e tal. E depois rolou de você começar a fazer em igreja propriamente dito. Sim. Como é que foi também a visão dele e a sua sobre isso? Cara, legal. É porque assim, como eu disse, né? Eu comecei pregando. E a pregação mais cômica um pouco. E pro meu pai, ele me alertou porque existem muitos pastores que até hoje me consideram muito e me dão púlpito para eu poder pregar, me dão muita liberdade. E o medo dele, o receio dele era desses pastores, eles talvez não entenderem o que eu estava fazendo. E eu meio que me queimar com eles, né? E aí foi engraçado. Quando é que virou essa chave? Quando um desses pastores me chamou para fazer um show lá. Aí ele olhou e falou assim, caramba, como assim, cara? Ele me falou, Mateus, evita, cara, porque eu não sei, pô, você é respeitado por pastores tão idôneos, pastores tão da antiga, pô, não perde isso não. Falei, papai, me fala um pastor aí, me cita um exemplo ali. Pastor fulano. Eu falei, então, ele me chamou pra fazer um show lá sexta-feira ali. Que isso, rapaz? Então, pra ele também foi uma novidade, foi bem legal. Então, pra mim, até hoje é difícil. Teve uma igreja que eu fui, que eu sempre peço o logo para colocar na arte, no banner, né? Uhum. E aí eu fui pedir pro rapaz. A galera da equipe pediu. Aí ele falou assim, poxa, é melhor não. Porque como a gente é da igreja X, a galera ainda não entendeu ainda. A gente vai arriscar esse evento. Então, se colocar lá o logo da nossa igreja, pode dar ruim, entendeu? Então, você vê, até hoje, as igrejas elas tentam meio que camuflar o que a gente vai fazer. Uhum. Teve um amigo meu que falou comigo esses dias, que ele foi fazer uma igreja, o cara pediu para tirar do banner o nome stand-up. Não, cara, tira stand-up, coloca show de comédia. Né? Noite de humor. Então, as igrejas, algumas ainda tentam meio que suavizar um pouco mais a visão da comédia, porque a comédia, ela foi, como eu estava falando, a comédia não teve um início, mas o hype dela foi com esses caras que usam muito palavrão. Sim. Sim. Então, pra galera ainda, a comédia hoje é taxada como uma forma de você usar palavrão, usar pornografia. Só que não, mano. O stand-up começou com os mestres de cerimônia. Os caras de terno e gravata, pô. Falando do cotidiano, né? Falando do cotidiano. Né? Você tem aquele Bob lá dos Estados Unidos que na Segunda Guerra, ou Primeira Guerra, na Segunda Guerra, ele era aclamado pela galera, era ele mais dois. O cara fazia de terno e gravata. Né? Inclusive tem uma estátua dele lá na Califórnia. Então, assim, o stand-up, a origem do stand-up é texto limpo. Só que aí você vai convencer as igrejas hoje. Então, assim, para te responder, a gente tem uma aceitação muito boa, mas ainda é um tabu. Né? Algumas igrejas já chamam a gente para retiro de adolescente, para retiro de jovens, de casados. Né? Então, a gente tem uma aceitação boa, só que ainda sofre um tipo de preconceito no sentido de vamos ver até onde vai. Né? Já teve gente que foi em show meu, na igreja que aceitou, para poder ver como era, para poder me levar na igreja dele. E graças a Deus, quando acaba, assim, 100% dessas vezes as pessoas vêm, cara, me surpreendi muito, parabéns pelo trabalho, pô, quero te levar na igreja. Entendeu? Então rola muito isso. E o Instagram tá ajudando muito, né, cara? Porque as pessoas conseguem ter uma prévia do que rolou para poder a gente ter essa abertura. Mas tá bem legal. Pô, você falou também que geralmente você bota na arte a logo da igreja. Já rolou de pegar umas Black Church boladona? Eu quero entrar nesse assunto, cara. A gente falou que ia entrar de Black Church de tudo, dessas paradas. Eu quero Black saber Church, disso, cara, mano. Mano. Tem, e é muito legal, assim, porque as big churches, né, que eles falam, cara, é muito legal, porque você tem a oportunidade de falar com um público que, pô, você fala direto pelo Instagram, você tá ali, né, diante deles. E hoje é a galera que mais entende a piada, mano. Por mais que a gente pegue muito no pé dessa galera, parede preta, worship, baterista. Cara, é a galera que mais curte a piada.
É a galera que, tipo assim, essas black churches, assim, elas têm essa pegada americanizada, né? Sim. A gente zoa muito com isso. Fala que eles não dão glória, eles falam, wow, yeah, Jesus. Antigamente era glória a Deus, agora se o pastor falar uma palavra da maneira, yeah, yes, aleluia, aleluia. E eles dão uma entonaçãozinha diferente, aleluia. A gente brinca com isso, só que, cara, eles curtem, mano. A gente tem uma aceitação por eles. 90% das igrejas que eu vou são black church, né? Porque tem mais essa aceitação. Eu já fui numa batista de 89 anos, pô. Fiz stand-up numa igreja só tinha cabeça branca, pô. A igreja usa muleta, né? Imagina. Matusalém pastor, filho. Aí, cara, quando eu saí lá, o pastor gostou tanto que ele me chamou para pregar lá. Depois de 2 meses ou 3 meses. Então, assim, é muito legal. As black churches, elas têm ganhado uma força muito grande. Você tem aí gigantescas black churches, né? Tem o pessoal da Lagoinha, que é muito conhecida. Agora tem a Novos Começos aqui também, então. Novos Começos com o pastor Felipe Valadão. Tem a galera de outras igrejas que bola de neve também. Existem igrejas que tem aqui no Rio, tem uma em São Gonçalo, que é de um pastor amigão meu, que é o Leandro Silva, que é a Central do Avivamento, que também é uma excelente igreja de pessoas incríveis. Então eu fico feliz, cara, porque você vê o reino de Deus avançando, as igrejas tendo o seu lugar de opinião, uma coisa que é bem legal, e o comediante também tendo o seu espaço. Né? Isso é muito maneiro. Bom, aproveitando que a gente tocou nesse assunto das igrejas, como que você está vendo essa questão dessa modernização que você falou, dessas igrejas que estão com mais aceitação? Acredito que é por essa modernização que vem acontecendo, essa questão dessas áreas VIPs, toda essa questão dessa modernização em si que tá rolando nas igrejas. Olha só, deixa eu só botar um OBS aqui, cara. Uma coisa que eu acho muito errado. A igreja é bola de neve. Porque no calor do Rio... No calor vira Lagoinha. Né? Essa piada é muito boa. Exatamente, cara. Cara, por favor. Bola de neve fica dentro da geladeira, senão dá ruim, filho. No Rio dá ruim. Cara, assim, eu encaro muito... Eu sou um cara muito mente aberta, né? Eu sei separar muito bem as coisas. Eu costumo dizer que se eu for pregar ou fazer comédia numa igreja de tradição X, eu vou estar ali, cara. Eu sei receber, eu sei, melhor dizendo, eu sei entrar em qualquer ambiente. A minha vivência de igreja me deu essa habilidade, digamos assim, né? Sou filho de pastor, tenho 32 anos de igreja. Já preguei desde presbiteriana, tradicional, a Assembleia de Deus do Fogo, a Parede Preta, tanto show quanto pregação já fiz. Então a gente tem essa polivalência, digamos assim, né? E aí, cara, a modernização, ela veio para ajudar. Muito. Porque hoje em dia você tem aplicativo para tudo. Então hoje você quer acompanhar um cara que foi na tua igreja a primeira vez, pô, tu acompanha ele, tu consegue mandar mensagem, devocional, etc. Tudo é bem-vindo. Só que a igreja, ela não pode perder a essência de igreja. Existem algumas igrejas, uma coisa que eu priorizo muito, que meu pai me falava muito isso. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Hoje em dia, as igrejas estão muito modernas ao ponto de você não conseguir ter acesso ao pastor. Porque quase que o chat GPT faz tudo por você. Até gabinete quase estão botando robô para fazer hoje. Então, eu acho que a modernização é muito boa. Só que ela precisa ter um limite de que a igreja precisa continuar sendo família. De você olhar um na cara do outro. Entendeu? Cara, sabe o que era legal? Quando era aniversário de alguém, você ia na casa da pessoa com um bolo, cara. Com pão para tomar café. Hoje em dia, o áudio do WhatsApp já resolve tudo. Então, as pessoas estão muito frias, sabe? Então, a modernização, ela é boa. Por exemplo, uma coisa que, cara, eu não curto muito. Só que é isso que as pessoas precisam saber diferenciar. Eu não curto, mas não estou dizendo que é errado. Eu não curto, mano. Eu não curto, sei lá, cabelo moicano. Só que eu não estou falando que é errado, não estou falando que é pecado. As pessoas têm muita dificuldade. Na internet, então, o Matheus disse que não curte. Amém, pô, mas você não era crente? Eu falei, calma, mano. É porque eu não gosto de pizza de queijo com sei lá. Vou tacar fogo em todas elas. Vou tacar fogo nas pizzarias. Cara, as pessoas estão muito radicais nesse sentido. Então, eu vou falar uma coisa aqui que eu não curto. Porém, eu obedeço e vivo. Por exemplo, a minha igreja, que eu faço parte lá em Londrina. Ministério Quadrangular. Cara, um beijão aí pra galera, pastor Ricardo. E nessa igreja, a gente tem um fone
que fica uma pessoa falando e um clique para você obedecer o andamento, né? Aham. A pessoa falando já me dá uma irritada boa. Porque ela fala onde vai voltar no hino, ela fala se o cara do violão vai ficar sozinho. Na minha época, quem comandava tudo isso era eu. Era o ministro. Eu tô aqui cantando uma nova história Deus tem pra mim. Só a igreja. O ministro sentia e fazia. Vamos lá, só a bateria agora. Vamos voltar lá no refrão. Quem fazia isso era o ministro. Agora não, tem uma pessoa que, tem um maestro, basicamente, que faz, né? para poder obedecer o mapa da canção. Cara, eu não tô falando que eu sou contra, eu não curto, porque a minha escola foi outra. Eu vim de uma escola onde eu aprendi a comandar isso pelo feeling. Tu tá sentindo a igreja de um jeito, tu vai, né? E quem era responsável por isso era o ministro. Porém, mesmo não gostando, se a igreja tem isso como padrão, eu entro nele. Sim. Hoje tem uma pessoa, só que como ela já conhece o meu estilo, ela já é um pouco mais flexível. Só que essa modernização veio para ajudar. Hoje você vê o louvor de uma igreja que tem esse clique, que tem essas orientações. Pô, é um louvor redondinho, cara. É um louvor por quê? Porque tá transmitindo no YouTube. E o YouTube, a transmissão do YouTube, cara, pega qualquer falha. Então, pô, se o cara tá em casa ouvindo, nossa, que é isso? Que já música? tira. Pô, tira. É. Então, isso tudo coopera, ajuda. Sim. Só que não pode perder a essência. O dia que eu quiser cantar outro hino que não tá no repertório, eu vou ter que... Cara, eu não posso... O cara, Matheus, não dá porque não tá no clique. Não, irmão, eu tô sentindo de Deus de fazer, mano. Então, não vai ser você com a regrinha que você criou, que não... Beleza, é tudo muito bem-vindo, mas eu tenho também o meu particular com Deus. Eu senti de cantar agora, eu navegarei. Vamos cantar. Entendeu? Então, eu acho que existem exceções que precisam ser obedecidas. O relativo não pode ser absoluto e o absoluto não pode ser relativo. O que é relativo? Tudo isso. Parede preta, câmera, drone, tudo isso é relativo. O absoluto é presença de Deus. O absoluto é igreja família. O absoluto é abençoar órfãos e viúvas. O absoluto é você abraçar quem está caindo. O absoluto é você, o cara que pecou, ver o cara que pecou, se colocar no lugar dele. Ver que você é igual a ele, abraçar o cara. Esse é o absoluto. Relativo é a plaquinha de bem-vindo. Então a galera tá pegando o relativo, tornando absoluto e arrumando treta na internet, cara. Uhum. Se a parede é preta ou não, isso é um problema da igreja, irmão. Porque não sei se vocês sabem por que a parede é preta. Não. Tá vendo? A galera, ela Só sei que demoniza. tem. Ela demoniza. Mano, a parede preta é para que a transmissão fique melhor. Ah, não dê reflexo. Caramba. E outra coisa, é para que as pessoas com déficit de atenção ou algum nível de TDAH e tal, não perca a atenção em outras coisas. Porque imaginam, fundo preto com alguém, a pessoa fica aqui. É. Então, tudo isso são coisas psicológicas que, com o tempo, a gente foi adaptando e dão resultado. Mas tem gente que acha que não, porque a parede preta, porque foi um cara americano que começou. Problema do americano que começou. Qual era a ideia dele? Não, porque ele falou que a igreja era do Satanás. Se fosse preta, ele consagrou a igreja ao diabo. Irmão, se o americano que começou falou isso, é um particular dele. A minha igreja é preta por causa da transmissão, assim. Não, a pô, minha vai deixar branca... de fazer por causa dessa parada? Pô? É, mano. A minha é branca por causa disso e isso. A minha é azul por causa disso. E cada um no seu quadrado. Irmão, quando inventaram aquele poema, cada um no seu quadrado. Essa é a melhor música do mundo. Eu acho que isso deveria estar na harpa cristã. Você tem que cantar isso todo dia na rádio. Eu 93 FM, tudo bem, gente? Vamos ouvir a canção do dia, que todo dia a gente ouve. Cada um no seu quadrado. Se cada um brincar de tomar conta da tua vida, a coisa anda, mano. Aí fica um brigando com o outro. A igreja brigando com a igreja, porque a outra parede preta dele não é. E aí, se não é... Então assim, te respondendo, por mais que eu dê essa volta toda, a modernização é importante, mas não pode se tornar absoluto. Eu não posso fazer com que as coisas, as pessoas sirvam à estrutura. É a estrutura que serve às pessoas. As pessoas estão ali para ser servidas. Por uma... Sei lá, você vai chegar numa igreja hoje, vai ter uma cadeira de massagem. Cara, qual o objetivo do pastor de fazer isso? Uhum. É para abençoar as pessoas? É para a pessoa ter ali um momento de dar uma relaxada e Passar tal. um óleozinho Passar um óleo ungido assim, aqui, ó. já sair massagem e marcha ao mesmo tempo, irmão. Já sai aqui, ó. Entendeu? Igual você falou da área VIP, né? Vamos falar rapidinho desse assunto aí, que é um assunto que está maravilhoso, em alta. A área VIP em algumas igrejas. Cara, o problema são os famosos que estão fazendo a repercussão disso. Tudo é um marketing. Por exemplo,
Hoje eu vou colocar minha filha numa creche. Pô, que nome feio, creche. Por que não muda esse nome? Porque eu acho que tudo é um marketing. O nome é feio, é um nome feio. Por exemplo, fofoca. Por que é tão bom? Porque o nome já é gostoso. Você ouve, entendeu? Vamos fazer uma fofoca. Que coisinha gostosa. Quando fala fofoquinha... Ih, botou no diminutivo, irmão. Assim, aí já era. Vamos fazer uma fofoquinha. Então, tudo é um nome. Tudo é um nome. Aí vem, né, alguns artistas aí, que eu não vou falar o nome que vocês sabem quem é, e pega, gente, agora a gente vai numa área VIP, que é só para os artistas. Queima, mano. Camarote da igreja. Queima a igreja. O que é a área VIP de uma igreja? Onde se faz necessário? Pelas pessoas que não têm maturidade de ver um famoso. E perturba o cara o culto todo, pô. Eu não sou ninguém, pô. Eu sou uma vírgulazinha no mundo de milhões de letras. Eu já fui em algumas igrejas e não consegui assistir culto, pô. A pessoa me tirou dos últimos bancos e teve que me colocar lá na frente. Porque as pessoas me viam e falavam, caramba, palavra de crente, caramba, no meio do culto. Eu não queria sentar lá na frente, ali do lado do pastor. Eu não queria, eu gosto de, às vezes, ficar no cantinho. Só que como é que eu assisti o culto? Porque eu não sou de ignorar. Então, imagina um Neymar. Imagina, sei lá, um Thiago Brunet, que é um pastor bem conhecido hoje. Imagina um cara, sabe, desse patamar de ser conhecido, um Whindersson Nunes, não assiste um culto, pô. Então, as igrejas terem esse espaço reservado incentiva essas celebridades a irem aos cultos. Porque eles sabem que eles vão para um lugar. Eu acho contra essas celebridades nessa área VIP ter acesso a coisas que os outros membros não vão ter. Tipo, para eles tem um banquete, para os outros membros não. Aí eu já começo... Não é que eu acho errado, aí eu discordo. Se é pecado ou não sou eu que vou definir. O pastor fez, é um problema dele. Mas eu não faria. Na minha igreja... Eu faria um espaço reservado para ele assistir o culto, mas só isso, só o espaço. Cantinho do silêncio. Cantinho do silêncio, exatamente. Ah, você quer um salgado? É R$10. Igual todo mundo paga, tu vai pagar. Né, cara? Assim, todo mundo é igual, né? Exatamente. Porque o nome em si já é segregador, né? É VIP. Isso, é isso que quebra, cara. Todo mundo tem a mesma relevância para Deus, irmão. Então, assim, é o cantinho realmente do silêncio, para você poder prestar atenção. Não é o cantinho das pessoas importantes. Cara, muda o nome, pô. Muda o nome. É espaço reservado, espaço de, sei lá, não sei, coloca alguma coisa que dê a entender exatamente isso. São pessoas conhecidas. O Bolsonaro não assiste um culto, pô. O Lula não assiste um culto. O cara é presidente do Brasil, cara. O cara vai assistir um culto como? Vai sentar ali, quem gosta e não gosta, vai ficar perturbando o cara o tempo todo. Perde a atenção de quem assiste, sabe? Então, assim, essa é a minha opinião. Eu não faria com esse nome, mas se a minha igreja passasse a ser frequentada por celebridades e eu visse que os meus membros não têm essa maturidade de lidar com o Whindersson do lado, com o Ronaldinho Gaúcho, com o presidente do lado, eu faria um espaço reservado para eles não deixarem de ir ao culto. A premissa é boa, né? Fazer justamente com que essas pessoas que talvez não fossem tenham se sintam acolhidas também, né? Possam frequentar o mesmo ambiente também, com essa separação para essas pessoas que, como você falou, não tem essa maturidade de estar no mesmo ambiente, que essas pessoas possam estar à vontade de ir também, pô. Mas igual esse lance de apagar a luz. Teve uma igreja aqui na região aqui da Barra que foi questionada por isso. O pastor passou a acender a luz. Ele reparou que uma atriz global parou de ir. Aí ele chegou para ela na época e falou, o que aconteceu? Ela falou, não, porque quando vocês acendem a luz, eu fico com muita vergonha. Porque as pessoas que estão do meu lado, elas me reconhecem e ficam me olhando o tempo inteiro. Eu chorando no hino, e aí no outro dia filma, e no outro dia a minha foto, meu vídeo está espalhado. Então, com a luz apagada, eu sentia mais reservado. Entendeu? Então, as pessoas acabam falando coisas que não tem noção do que está acontecendo, né? Então, agora, pô, Matheus, nas igrejas, nos cultos, está tendo área VIP e isso está sendo pago. Aí, não. Aí é uma outra coisa. Se num culto de domingo, um culto público, o pastor colocou uma sala onde ele cobra um ingresso para você entrar e usufruir, aí não, aí você já está falando de outra coisa menos do evangelho. Agora não, o pastor fez um evento que além dos ingressos baratinhos ou da área de graça, tem os camarotes. É evento. Evento é fazer o quê? Vocês mexem com evento, vocês sabem que o custo de um evento é absurdo. Talvez o ingresso de R$30, R$50 não vai pagar o custo. E aí paga o empresário, que tem uma condição maior, pagou para estar num lugar mais reservado com a família dele, com comida. É um evento. Ponto. Tem custos e tal. Culto não. Culto público, aí a gente já entra no outro parâmetro aqui, que a treta é maior ainda.
Aí eu compro essa treta. Pode ter, filho. Bagulho é doideira. Meu parceiro, até pra gente ter, porque eu gosto de histórias, cara. Eu acho que... Eu gosto de trocar ideia e gosto de história. Esse negócio só de entrevista não me pega. Trocar ideia. Porra, tu falou... Perdão. Tu falou que tu fez show aí com uma galerinha. Porra, até por conta, se não me engano, foi do de Lima, não foi? Foi com a... Eu fiz com a Patrícia Ramos. Patrícia Ramos. E tu falou que essa história é boa. Cara, a Patrícia é uma pessoa maravilhosa. Ela é incrível, cara. E assim, é legal falar disso porque eu fiz alguns shows com ela, né? Acho que eu fiz uns 5 ou 6 shows com ela. E o legal da Patrícia, cara, é que além do carisma que aquela garota tem, absurdo, tem o que tem hoje e merece muito o que tem, porque é trabalhadora, muito inteligente e nasceu para fazer aquilo ali. Né? Então, assim, o que aconteceu foi que há um tempo atrás eu comecei a trabalhar numa empresa que vendia caravanas para Israel. E essa empresa achou interessante fazer uma caravana com ela. E aí eu fui na casa dela para conversar com até então o esposo dela, né, com o Diogo Vitório, e eu apresentei essa caravana para eles. Ela não estava trabalhando, depois ela chegou, deu atenção pra gente, mas já só subiu. E eu fiquei conversando com ele. Só que antes de eu falar da proposta da caravana, ele falou, cara, por que você não faz um show? Não, você não vai no show dela, analisa o show dela e depois você me comenta algumas coisas, já que você faz stand-up. Aí eu, cara, eu não vim aqui pra isso. Tipo, eu vim falar de Israel, pô. Esse cara tá viajando nesse negócio de stand-up. Até parei de fazer e tal. Aí ele, não, cara, pô, por que você não embala também pra fazer? Eu fiquei meio assim, falei, então tá. Ele, mas e aí, por que tu veio aqui? Ele achou que eu tinha ido falar de stand-up, pô. E aí, não, né? Eu fui, mostrei a caravana, ele gostou também, mas enfim, não foi muito à frente. Eu participei de um show dela, onde eu assisti, e vi que de 8 a 8h20 ninguém entrava no palco. Falei, cara, esse tempinho é tudo que eu preciso, pô, pra voltar pro palco. Foi no Teatro Claro, lá em Copacabana. Chamei ele no final, falei, mano, me dá esses 20 minutos aí, cara. Vê com a produção dela, não era dando um stop, se eu posso fazer. Você garante mesmo? Falei, cara, se não rir do que eu falar, vai rir de mim, cara. E eles vão, pode ter certeza. Ele, não, já é então. Então vem no próximo show dela que você vai fazer. Vai abrir o show. Então já é. Cara, eu vim de Londrina. 15 horas de viagem. Caramba. Mandei mensagem pra ele. Uns 2 dias antes ele confirmou. Aí eu vim, comprei passagem e vim. Pedi a alguns amigos ajuda. Um me deu 50 reais, outro me deu 80, comprei a passagem. Vim embora. Chegou aqui, cara. Comecei a mandar mensagem pra ele. No dia ele não me respondia. No dia ele não me respondia. Eu falei, cara, que doideira, mano. Mandava e não me respondia. Daqui a pouquinho ele me respondeu. 6 e pouca da tarde. Pô, negão, seguinte, cara. Cara, não vai dar não, cara. Vai ter uns empresários dela aí e a gente tá querendo dar uma atenção legal pra eles no final do show e tal, e não vai dar pra poder te dar uma atenção boa. E pronto, mandou esse áudio. Eu acho que na cabeça dele eu morava aqui. Ou estava aqui há alguns meses e... Aí eu fui e falei assim, pô, mano, você tá falando sério? Aí ele foi me respondeu, pô, mano, tô malzão com isso. Aí eu mandei aquele áudio, né? Falei, pô, Diogão, todo respeito, mal você não tá, não. Porque vocês vão para um show, vai ter o cachê maneiro, vocês vão pro restaurante, vai comer maneiro, vai resenhar com a rapaziada, tu vai para casa dormir com a tua esposa. Eu não, parceiro. Quem tá mal sou eu. Eu vou voltar para Londrina, 15 horas de viagem, paguei sem ter condição, minha esposa tá em casa sozinha, eu que tô mal nisso. Ah, beleza. Aí deixei quieto. Aí eu acho que ali ele entendeu que eu tinha vindo só para fazer o show. Acho que ali virou a chave dele, porque ele achou que eu tava aqui e ia no show. Aí ele foi me responder, cara, tu consegue estar aqui 7 horas? Falei, consigo. Mano, nem dinheiro pro Uber eu tinha. Eu fui de Botafogo para Copacabana andando. Caralho. Andando, botei o meu texto no fone, fui ouvindo o texto e fui. Atravessei tudo. Cheguei lá, encontrei a Vitória, que virou irmãzona, que era a produtora dela. Ela, olha só, você vai fazer assim, você vai entrar a tal hora? Eu falei, não, beleza. Nesse dia foi engraçado porque quando ela chegou, tinha um camarim para ela. Só que ela não era de comer muito essas coisas, né? Parada de lactose, eu acho, ela não metia muita cara. Então sobrou um monte de iogurte da Danone. E foi a primeira vez que num teatro eu dei de cara com ela. E aí ela falou comigo, e aí, varão, não sei o quê, jeitão dela, né? Ela, ó, abre o show aí hoje, isso aí, cai dentro e tal. Ela me incentivou e foi pro camarim. Nisso, quando eu olhei os Danoninhos, eu falei, cara,
Na minha cabeça, depois eu descobri que não, o Diogão é parceiraço. Na minha cabeça eu pensei, pô, esse cara não queria nem que eu tivesse aqui, irmão. Pode ser minha última vez, primeira e última. Eu vou fazer alguma coisa nessa parada aqui para ficar marcado. Vão lembrar de mim. Eu olhei e tinha Danone em cima da mesa. Falei, vou pegar esse Danone e meter no bolso. E na hora do show eu vou fazer alguma coisa. Entornar Danone na cabeça, alguma coisa eu vou fazer com esse Danone. Peguei o Danone e enfiei no bolso, mano. Enfiei no bolso assim, tal. E entrei. Quando eu entrei, a galera já vaiou, né? Porque queria a Patrícia. E ninguém anunciou que eu ia entrar. Caramba, foi no seco. Nesse dia não foi de propósito. Foi mesmo ali meio que inexperiência, talvez, de alguém abrir o show dela. Ninguém tinha aberto ainda. O Negrete abriu uma vez, se eu não me engano, em Nova Iguaçu. Só que não era uma prática. Então eles não me anunciaram, eu já entrei. Quando eu entrei, todo mundo... Patrícia, Patrícia. Aí eu... Aí, gente, peraí. Ah, tá bom, tá bom. Gente, a produção tá me falando, houve um equívoco gigante aqui. O show da Patrícia é do lado, é no outro auditório, aqui é o meu. Aí o pessoal meio que bugou assim, cara, ficou olhando aqui. Ó. E aí eu falei, não, a Patrícia tá amarrada aqui atrás, hoje eu vou realizar meu sonho. Hoje eu vou fazer o meu show aqui, ela tá amarrada, depois eu solto ela. Aí eu já fui ganhando a galera. E aí tal, comecei a colocar piada uma atrás da outra, a galera curtindo. E eu tenho um momento do meu show que eu falo de gordinho. Do desafio do gordinho, de viver, blá, 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 blá. E um gordinho começou a rir muito na plateia. Só que a gente que está em cima, a gente não consegue ver a plateia, né? Que fica aquela luz. Só quando a gente pede a luz de plateia. Só que eu sabia que ele era gordinho. Que além dele estar se identificando muito, ele estava rindo de um jeito que eu falei, cara, pela sua risada você é gordinho. É aquela risada de viver. Você, cara, essa risada é de gordinho, cara, não tem como. E ele começou a dar muito valor pro meu texto, porque ele riu, todo mundo se contagiou com isso. E eu comecei a botar piada, ele rindo. Eu falei, cara, aqui, tu melhorou minha noite, quer saber? Tu quer Danone? Cara, quando eu falei isso, todo mundo assim, tipo, como assim? O cara quer Danone? Aí ele, pô, aceita. Eu falei, então segura aqui. Comecei a jogar Danone pra ele, cara. Aí acabou, filho. Quando eu tirei Danone do bolso, que os caras viram, o Diogo olhou pra mim e falou, caraca, de onde é que tu tirou esse Danone, moleque? Tu é maluco, cara. E joguei Danone pra eles e tal. Aí beleza, aí acabou. Fui lá pra trás no camarim, aí veio o Diogo, o irmão da Patrícia também, que é um cara maneiro pra caramba, o Maico. Caraca, cara, tu arrebentou, mano, que parada maneira, não sei o quê. Beleza. Aí fiquei em êxtase, né, cara? Pô, que showzão, que momento. Aí ela fez o show dela também, foi incrível. Quando acabou, a galera foi tirar foto com ela. Eu fiquei no canto. Cara, veio uma pastora, uma senhora. Aí encostou do meu lado e falou assim, você ora por mim? Aí eu, oro. Como assim, né? A mulher me viu fazendo comédia e quer que eu ore? Ela falou assim, eu quero a alegria que você tem. Quero que você transfira isso para mim. Quero que você ore para eu ter essa mesma alegria. Você Caraca. No palco eu via uma alegria que me contagiou. Eu quero viver isso. O meu esposo está entre a vida e a morte. Ele é um pastor de muitos anos. E ele, nesse momento, ele está no hospital entre a vida e a morte. Tá já desenganado. E eu vim para cá, tipo, minha filha me tirou de casa depois de meses. Quando você subiu no palco, eu vi em você, ela falou, eu nem ouvi direito o que você falava. Só de olhar você me contagiou, ora por mim. Caraca, eu orei por ela, fui pro banheiro chorar, cara. Chorei igual criança. E eu no banheiro chorando, eu falei, cara, eu quero fazer isso para sempre. Porque aqui eu encontrei um propósito. A mulher conseguiu ver além de piada, mano. Isso nunca tinha acontecido. Então, o legal foi isso. Eu também. É doideira, porque é uma parada que ultrapassou a parada de piada por piada, tá ligado? E aí eu fui para casa. Realmente ele teve que dar atenção pra galera. E ali eu entendi que realmente o cara tinha os motivos dele, entendeu? Imagina se eu sou orgulhoso, que teve um amigo meu, quando eu falei que ele tinha feito isso, o cara, vem embora, rapaz, tu não merece passar por isso não, tu é bom pra caramba, esquece isso, não sei o quê. Na hora eu falei assim, cara, daqui a pouco eu vou morrer. Não sei se eu vou ter outra oportunidade dessa. A vida é tão curta. Tô nem aí, mano. Engoli o orgulho e fui. Eu poderia, né, usar esse momento pra não, agora eu também não vou não, pô. Só que aí, cara, olha o que eu teria perdido. Sim. Depois disso, eu tive a experiência de andar com a Patrícia em alguns lugares. Fiz Londrina, Maringá, Belo Horizonte, Rio de Janeiro de novo, se eu não me engano. Entendeu? Pô, uma menina incrível, uma pessoa boa de se lidar. A produtora dela, a Vitória, também, pessoa maravilhosa. O tecladista dela, pô, parceiraço. Então, eu tive esse momento. Aí foi onde eu voltei pro palco. E em Belo Horizonte, uma baiana chegou para mim, no último show que eu fiz com a Patrícia. Essa história é maneira. Ela falou assim,
cara, tu é bom pra caramba, mano, não sei o quê, vamos tirar uma foto. Falei, vamos e tal. Ela, mas deixa eu te perguntar, por que o teu Instagram não tem seguidor, cara? Falei, não sei, Zuckerberg tá chateado comigo. Isso foi em outubro. Ela falou assim, e se eu fizer um abaixo-assinado pro Zuckerberg e te entregar? Falei, você é baiana, a baiana é retada. Quando o baiano coloca uma coisa na cabeça, ela falou, não, vou resolver isso então. Isso aqui, ficou zoando. Cara, isso foi em outubro. Em novembro, os meus vídeos começaram a viralizar. Caramba. Incrível, pô. Aí eu, caraca, comecei a caçar a garota, eu não achava ela por nada. Quando eu bati 100 mil seguidores, eu pensei, pô, eu vou no vídeo que eu fiz com a Patrícia no show e vou caçar nas curtidas ali a foto dela. Que eu lembro da fisionomia. Achei a garota, mano. Mandei pra ela. Pô, lembro que você falou isso. Hoje eu bati 100 mil. Ela ficou doida. Caraca, tu lembra disso e tal? Falei, não, agradece o Zuckerberg aí. Esse abaixo-assinado bolado. Abaixo-assinado resolveu. Então é isso, cara. Assim, a gente tem essas histórias e lembra, né? Até hoje, quando eu fui fazer na Lagoinha Orlando, que foi uma das minhas realizações profissionais, entre aspas, né? Claro que a gente encara como ministério, mas assim, hoje, estar no palco, no púlpito, melhor dizendo, da Lagoinha Orlando, cara, estar no púlpito da Lagoinha Orlando é uma realização para quem está no gospel, porque é uma das igrejas de maior renome e mídia. Isso não tem para onde correr. A gente não vive por isso. Só que se rolar, pô, mano, eu tive essa oportunidade. Né? Eu estava nos Estados Unidos na hora certa, no dia certo, perguntaram, pô, tem comediante cristão nos Estados Unidos? Eu era o único. Caramba. Então falaram assim, pô, tem um, tá aí no sul da Flórida. Que é brabo. Ele é bom, leva ele aí. E aí o pastor Chicão, um beijão, pastor Chicão também. O pastor Chicão me deu a incumbência linda de fazer um show aí para os voluntários da igreja, que hoje a gente atende muitas igrejas para show de voluntários, né, que é um show específico que a gente tem. E eu fiz um show para quase 1.000 voluntários, cara, na Lagoinha Orlando. E, cara, foi um show de, cara... Como diz, né, no dialeto do comediante, foi um show muito alto, do início ao fim. A galera até hoje fala desse show. E depois desse show, as portas se abriram nos Estados Unidos para mim em relação às Lagoinhas, né? Agora conheço bastante os pastores de lá, tenho muita amizade com eles. Então, eu acho que a vida é feita disso, cara. Você saber aproveitar as oportunidades, estar pronto para elas. A oportunidade vai vir, uma hora ela vem, cara. Você tem que estar preparado para surpreender. E nesse caso, olhando assim, cara, meio que juntou os dois, né? Porque ao mesmo tempo que você, até começando pelo lance do show aqui que rolou, de você ter engolido uma pseudo-vaidade, falando, não, eu vou mesmo assim porque eu gosto. Sim. E também tem aquele lance de a comédia naquele dia, naquele momento, não foi só a sua vontade de fazer o que você gosta. Foi você pegar a ferramenta comédia e servir a Deus, né? Exatamente. Então, tipo assim, realmente casou com os dois... Exato, mano. Sabe? Pô, isso é muito maneiro. Agora, já que você começou, você tinha me dito até lá dentro que, pô, você, em questão de solo, fez muito mais lá fora do que aqui. Conta essa sua experiência rapidinho lá de fora, meu parceiro, que você é um cara vividaço. Pô, um comediante Rataria de Caxias, né, international. Rataria de Caxias, de repente, estava em Orlando. Pô. Cara, a gente viveu 8 meses nos Estados Unidos, assim. Porque a gente ficou 6 meses, voltou para cá, depois eu voltei para lá, fiquei mais 2 meses e meio. Então, nessa parada, dessas indas e vindas aí, a gente teve a oportunidade de ir, cara. Dessa última vez, acho que eu fui em 15 igrejas. Caraca. Então, eu fiz 15 solos lá. Da última vez, acho que eu fiz uns 6 ou 7. Acho que fiz até mais. Então, contabilizando, eu tenho quase uns 25 solos nos Estados Unidos. E aqui eu não fiz tanto isso. Aqui a maioria dos shows que eu fiz... foi com a galera do Santo Riso e alguns solos meus, né? E a experiência que eu tenho é que, assim, os Estados Unidos, ele é um lugar muito bom para a gente poder explorar essa questão da comédia cristã. Só que por ser algo para eles ainda muito, muito novo, diferente do que aqui, né, nas igrejas, a gente tem uma dificuldade ainda de entrar. Só que está acontecendo. As igrejas estão, principalmente a Lagoinha, né, que é uma igreja que abriu as portas para mim. Mas tem outras igrejas lá também que aceitaram de boa. Tem a El Shaddai em Boston, que recebeu o Douglas também. Tem a Batista Atitude em Orlando também, que são igrejas que receberam a gente, mais de uma vez, inclusive. Então, é isso, cara, é desbravar. Agora, em julho, eu estou indo para a Europa. Vou fazer Portugal. Que você já fez lá também, né? Sim, Portugal foi a volta, né? Foi o retorno, né? Retorno de Jedi. Pô, foi o retorno da Fênix. Aqui, ó. A Fênix meio barrigudinha, tá com aquela coisa. Eu sentei e consegui lá, cara. Lá foi
um desafio muito bom que a gente encarou lá no Porto, 2018, e agora a gente está voltando para lá para poder atender algumas igrejas, fazer alguns lugares também. Uma expectativa top aí de desbravar, mano. Invadir o mundão mesmo com aquilo que Deus tem pra gente. Que a missão é maior que o missionário, né, cara? Uhum. O missionário, às vezes, ele precisa engolir a vaidade, igual aconteceu nessa história, e cair pra dentro, irmão. Não é sobre mim, cara. Não é sobre a minha imagem, né? Pô, mas é legal, né? Eu acho, como ferramenta de Deus, eu imagino que também deve ter lance de caraca, pô, que alegria eu poder... É maneiro. Não imaginava que eu sairia daqui e estaria aqui. Sim, é maneiro, cara. E é uma parada que não me... As pessoas já costumam falar, Mateus, não te surpreende isso? Você não tá surpreso? Cara, com tudo, pô. Tô surpreso com tudo. Eu imaginava chegar onde eu tô, eu até planejava. Só que quando o assunto é Deus, aí você deixa o roteiro da tua vida com ele, você se surpreende. Né? Eu costumo dizer que quando Deus escreve o roteiro, vai ter os altos e baixos. Todo bom filme... Tem que ter, né? Tem que ter um problema, o conflito, tem que ter a resolução. Mas Deus é o melhor roteirista, irmão. E eu descanso nele. Eu sei que ele vai fazer o melhor. Eu sei que ele tem o melhor para mim. Né? E viver isso é muito maneiro, cara. Tem muitas histórias. Portugal é um outro podcast só para Portugal. Não, cara, assim, eu sei que você mora em Londrina, mas eu vou ter que tirar um dia que você esteja para cá de novo pra gente poder te chamar novamente, cara. Pô, com certeza. E eu espero que você mesmo, eu vou te puxar pelos cabelos, mano. Ou então pela pizza. Eu tô aqui, pela pizza você molha, é fácil. Mas aqui, eu tô por aqui, cara. Em maio eu vou estar bastante tempo aqui, a gente marca outro. Pô, com certeza. Vai ser um prazer. Ó, a gente tá com o nosso tempo já acabando, cara. Eu queria pedir algumas coisas para você. Primeira de todas, para quem tá assistindo, gosta de comédia, mas assim não conhece tanto o ramo gospel, ou pelo menos cristãos comediantes, além de você, tem alguma galera que você indica, fala, cara, você que tá querendo ou saber como é que é o humor gospel, ou então saber como é que são cristões comediantes, quem você indicaria, além, obviamente, de você? Cara, é ninguém. Sou eu mesmo e ponto. Acabou, isso é tudo ruim. Cara, eu seria... Citar nome, eu correria o risco de ser injusto com alguns, né? Então, para melhorar, é o seguinte. Tem uma página no Instagram chamada Santo Riso, tá? Que é um grupo de comediantes. Nessa página, você vai encontrar o vídeo de praticamente toda a galera que eu... divido o palco, né? Você vai ter ali, vou tentar lembrar o nome de alguns, né? Mas você tem o Jael Targino, Douglas de Lima, Paulo Zamparo, Lúcio Sincero, você tem o Thiago Matson, o Wilson tá nesse grupo também, no Santo Riso. Você tem a galera mais lá do Nordeste, você tem o Thiago Matson, você tem o Thomas, tem a Thalita, enfim, é uma galera... Tem o PH também, que é sensacional, gente. O PH, acho que me chamam de PH o Instagram dele. Isso. Enfim, o Santo Riso, ele já vai te dar uma boa base para você saber dessa galera. E é procurar, ir no TikTok lá, sei lá, no Instagram, e colocar lá essa tag, né, de comédia cristã. Vai ter uma galera muito boa para vocês seguirem, curtirem. Não existe no nosso ramo. Na comédia, isso é muito legal. Não existe concorrência. Na comédia não existe concorrência. Na música não existe gosto. Então, talvez você não gostou da comédia cristã porque você viu eu fazendo. Mas se tu vê o Wilson fazendo, tu já vai curtir. Se tu vê o Lúcio fazendo, já vai ser legal. Então, experimenta a comédia cristã, que é uma comédia sem palavrão. É uma comédia com assuntos leves para a família toda ouvir. E vocês ajudando a gente, a cena da comédia cresce, a cena da comédia cristã crescendo, o reino de Deus avança, as pessoas ouvem de Jesus de uma forma diferente. Pô, isso é muito maneiro, cara. Assim, eu até realmente indico que, por exemplo, o de Lima. O de Lima, pra mim, ele foi, um divisor de águas, sabe? Quando eu comecei na comédia, o cara que me abriu a primeira porta em 2019, foi quando eu decidi voltar, foi o cara. E até então, ele fazia o show dele pra um público não crente. Sim, isso mesmo. Com as piadas sempre sendo sem palavrão, sempre piadas no ramo que ele usa até hoje. Só não era nichado. Sim. E assim, cara, o cara lá e o cara agora é engraçado igual. Ele é muito bom. Então, assim, super indico. É um cara generoso também. Pô, o de Lima, cara que abre porta. Eu amo de paixão, cara. Não, o cara ele é realmente... muito bom. Mano, eu comecei a fazer, o cara fazia comédia de noite. Não, fazia comédia de noite, de tarde, o cara tinha que estar na internet em São Gonçalo, mané, tá ligado? E vinha correndo, Juninho, vamos fazer hoje. Isso aí. Então, assim, cara, eu super indico pra você que tá querendo ver aí como é que é esse estilo de humor. Vale a pena demais, entendeu? Eu achei maneiro uma parada que você falou, que você citou o Léo Lins.
são humores completamente... Não vou dizer opostos, porque ele não fica falando de satanás. Mas ele tem... O humor dele é um humor mais... Mais pesado. Né? Um humor mais pesado. Mas ainda assim, até no lance de você estudar o cara, pra você poder ver como é que faz, rola esse negócio. Não tem aquele preconceito de, eu não vou ler Léo Lins porque ele fala sobre... Isso é muito maneiro. Cara, eu acho que isso faz as pessoas perderem a maior riqueza que existe no mundo, que é a diferença. As pessoas são diferentes, cara. Então, se eu sou da denominação X, eu não ouço o pregador da denominação Y. A maior ignorância do mundo é isso, cara. Se o cara não está falando heresia, se o que ele está falando não está fora da Bíblia, por que não ouvir uma outra forma de pensar sobre aquilo ali? Sim. Né? As minhas inspirações hoje, já li muito Léo Lins. Né? A gente lê, eu estudo muito esses caras. Um cara que eu amo de paixão, o Rafael Portugal. É um cara que eu tenho uma história com ele, esqueci, cara. Tá vendo? Só que a gente vai ter que trazer você de novo vai aí. Ter que fazer o dia que eu conheci o Rafael Portugal em Lisboa, eu fiz uma viagem de tantas horas só para encontrar o Rafael Portugal em Lisboa. Essa história é muito boa. E desde então eu conheci o cara, só vi ele essa vez, em 2018. No outro ano eu pedi o WhatsApp dele, ele me passou. Tipo, do nada eu falei, pô, mano, vou precisar sair contigo pra um jantar pra você me dar seu WhatsApp? Do nada. Falei, vai, não, eu já tenho. Ele falou, pô, mano, não passa pra ninguém não. Foi, me mandou até hoje, é o mesmo número. Troca ideia com ele, já consegui que um monte de gente vá no show dele e eu nunca fui. Pô. Então, assim, Rafael Portugal, cara, é um ser humano sensacional. É um cara incrível. Como é que eu não vou consumir um cara desse? Só porque, em relação a nicho, ele tá em outro? Cara, claro que não, pô. É esse cara que eu quero assistir, é um cara bom, um cara inteligente. Faz a gente rir naturalmente. Sim. Então, essa bobeirada, cara, esse preconceito e tal, isso tem que acabar, mano. A gente tem que sentar... Claro que existem coisas que são muito pesadas. Pra gente que é cristão, a gente precisa saber o que consome. Sim. Mas saber separar o profissional, a técnica dele do que ele fala no palco, é o que faz a gente crescer. Disso, né, cara? O pessoal fala que o Léo Lins no palco é aquela coisa obscena que bate em todos os tipos de vertentes. Mas dizem que o cara fora do palco é um lorde, pô. É um lorde. É um cara inteligentíssimo. Você pode ver que ele... No Brasil, eu não lembro de outro comediante que tenha um livro ensinando a fazer stand-up. Não, vários. Ele é um gênio. São 3 ou 4 livros que eu já li dele, pelo menos. Tem Notas de um Comediante, Segredos da Comédia Stand-up. Isso. Ele é muito bom. O cara é o bicho. E agora, assim, pelo menos pra terminar a minha parte, que eu queria estar conversando com você mais um monte de coisa. Que a gente ia falar de série. Se você joga um playzinho, a gente ia falar de videogame. Futebol. Pô, futebol que é a parte dele que eu não manjo nada. Cara, futebol eu brinco. Péssimo. Eu brinco também. Não, e ele soltou que jogou em clube. Joguei que eu quero. Então, pô, a gente tem que aproveitar isso na próxima. É uma intimação. Paga com pizza. Do Patrone, inclusive, galera, melhor pizzaria aqui, ó, do Parque Jacarepaguá, das Américas. É a pizza desse parceiro aqui, ó. Que ele vai provar hoje e vai dar o veredito. Eu vou falar. Entendeu? Então, meu parceiro, pra acabar a minha parte aqui, pra você ter que voltar depois. Uma próxima vez aí, quando você estiver aqui no Rio de novo. Pra quem tá querendo fazer comédia, cara, o que você indica? Qual é a frase aí de efeito, ou então qual é o ensinamento que você deixa pra essa galera? Tem alguma? Cara, primeiro é você entender se é o que você faz mesmo de graça. Eu acho que o cara tem que fazer o que ele ama. E a maior prova disso você faria mesmo sem ganhar nada? Faria, porque eu gosto. É a primeira coisa. Se é isso, e a galera fala que você é engraçado, a galera fala que, pô, você daria bem pra isso aí. Começa a consumir comédia, assistir comédia. Stand-up, americano, com legenda, consome comédia. Hoje em dia tem um monte de plataforma aí que dá na nossa mão esse monte de coisa. Depois disso, identificou, cara, viu que é a tua pegada, que tu curte. Começa a anotar coisas e pensamentos e questões que vêm no dia a dia na sua cabeça. Encontra ali um estilo de fazer isso e começa a encarar open. Vai nesses comedies aqui que tem no Rio de Janeiro, que tem um monte, dependendo da sua área, né? São Paulo, não sei. Vai em algum comedy, conversa com o produtor, conversa com o dono da casa, com o comediante em si, manda ali e fala, pô, cara, posso fazer? Eu tenho um textinho aqui de 5 minutos. E começa a explorar isso. Vai ter que encarar o palco, vai ter que botar piada e ninguém rir de você, vai ter que olhar mais. Se é algo que você tem como propósito de vida, você não vai desanimar até que a coisa vire e a coisa aconteça. E tem que passar por essas etapas. Tem, pô. Isso aí é importantíssimo. A galera não ri de você, que é onde você vai. É igual aquela irmãzinha que eu falei que mudava o tom da música. A galera não ri, que vai fazer você puxar outra sacada, que você vai gerar outra coisa ali e tal. Então, é essa experiência que o livro do Léo Lins não vai te dar.
É essa experiência que, por mais que te ajude, não vai te dar. É o palco, é a estrada. Não, com certeza. Isso aí é pra qualquer ramo, né, cara? O médico, ele só vai ser um médico de fato, não é quando ele se formar na faculdade, é quando ele pegar a primeira treta dele vivendo. Isso Quanto mais treta, melhor, parceiro. Exatamente. O cara vai lapidando. Pô, meu parceiro, então você tem alguma coisa pra poder terminar? Porque eu já tô, infelizmente, eu ia falar que eu estou... Mas eu estou chateado, estou deveras entristecido. Porque, poxa, eu queria poder bater mais papo com você, porque realmente, cara, além de você ser um cara super gente boa, tem muita história e coisa pra gente conversar. Mano, tem bastante coisa pra explorar. Mas até porque você também, hoje o dia de vocês tá meio corrido, então não vai valer a pena. Mas eu te agradeço e quero saber de você. Pra fechar, tem uma coisa que eu lembrei e que ele ficou devendo, que é a história da van. Caraca, é verdade, mano. A história que eu saí correndo pra pegar a van. Foi pra fazer um show da Patrícia, em Nova Iguaçu, mano. Aí, conta aí pra gente que eu fiquei que doideira curioso. Isso aí, mano. O que aconteceu? Um dos produtores dela na época falou, mano, eu consigo te dar uma carona. Só que tu vai ter que ir pra Avenida Brasil. Mano, se tu mandar eu chegar lá hoje, eu não sei, parceiro. Não sei chegar. Eu tava aqui em Botafogo. Peguei um ônibus para não sei aonde, aqui na Zona Sul. Passei pela Kennedy. Como é que é? Presidente Vargas. No centro? Peguei um ônibus ali no centro, na Candelária, sei lá, Cindelândia, não sei. E dali eu peguei um pra Avenida Brasil, peguei uma pra não sei aonde. Soltei, foi pra Niterói. Passou no Caju. São Gonçalo. Maluco, rodei tudo. Belfort Roxo. Aí, quando eu tô lá na Avenida Brasil, o motorista me deu a planta errada do ônibus. Ele falou, não, tu tem que soltar em frente o quartel. Parada assim. Eu falei, soltei. Só que nisso, eu liguei pro produtor. Falei, cara, eu tô aqui em frente ao quartel. Ele, não, nem não, pô. É 3 quilômetros pra frente. E eu já tô chegando aqui. Se tu não estiver ali, mano, vai dar ruim. Não vou conseguir te esperar que a gente já tá atrasado. Falei, o que eu vou fazer da minha vida? Cara, eu tava em cima da passarela. Eu vi de longe. Sabe aquela letra azul da van que dá um ódio, que você não consegue ler de longe? Que você fica aqui, ó. Maluco, eu dei um tiro. E de cima da passarela eu fiquei fazendo assim pro cara da van, assim, ó. Pera aí, miserável. E desci. Mano, se tivesse um polidense, eu descia aqui logo, ó. Assim, igual o bombeirinho aqui, ó. Cara, desci, cheguei lá embaixo e tal, quando o cara abriu a porta que eu fui entrar, uma poça, maluco. Caramba. O pé foi em falso. Nossa. Flau. Maluco, ainda bem que a calça não era branca, mas rebentei aquela... Porque na Avenida Brasil, você que não é do Rio não conhece, as poças de água, elas não são cheirosas. Não são não agradáveis. É uma lavanda, não são agradáveis. Não é a Noruega que você bebe a água da voz. Né? Cara, aquele cheiro podre. Quando eu entrei na van, eu não sei como eu cabi naquela van. Quando eu entrei, eu olhei pro cara e ele falou assim, vem, meu chefe, vem. E o cobrador da van sempre vai ter um espaço para você. Vai. É igual coração de mãe, ele quer que você entre. Ele te ama e ponto final. Ele falou, entra aí. Eu falei, mas onde? Na sua mochila? Não tinha lugar para entrar naquela van. E eu, podre, ele não entra aí. Até hoje eu não sei como é que eu entrei naquela van e fui conseguir encontrar o cara. E aquele cheiro podre, né? Acho que por educação eles não falaram nada. Mas quando eu entrei no corredor do teatro, a galera já me olhava meio de rabo de olho aqui e mandava aqui, ó. Bagulho, aí eu fiz o show fedendo, mas fiz. O importante foi que a coisa aconteceu, rolou. Mas foi Pegou isso. Danone pro gordinho. Dei Danone pro gordinho, foi uma festa. Mas foi isso, mano. Até hoje, depois eu consegui nem usar direito a calça mais. O cheiro não saía. Não sei que troça era aquele que tinha naquela água. Era um bicho morto, mas fedeu. Mas foi isso. Só esses perrengues que a gente passa, que a galera que tá começando precisa entender que, cara, mais cedo ou mais tarde, vai ter um perrenguezinho pra se aturar aí. E se não chegou, vai chegar. Vai chegar. A gente trocou essa ideia. O primeiro comediante que a gente trouxe aqui, que foi o Marcos Machado, ele tava falando com isso, né? A gente até soltou um corte agora sobre essa parada, que é justamente isso. Meu irmão, passa teu momento, mané. É isso aí. O bom e o ruim, pô. Vive a tua parada. Vive a parada. Vive a tua Até porque senão acho que, parafraseando um filme que eu gosto, sem o amargo, doce nem é tão doce, tá ligado? Caramba. Ó, Vanilla Sky, pra você que assistiu, ó. Penélope Cruz, não. Esqueci o nome dela. Dava então na Band sábado, né? Aquela lourinha. Emanuele, 00:30. Emanuele, tem nome de moral e tetinha de fora. Tem nome de crente, Emanuele, mas não assiste não. Não joga isso no YouTube, não. Não cai nessa. Emanuele não é ninguém pregando, não. Meia-noite da Band não se vê nada. Satanás se levanta. Caramba. Meu amigo. Cara, muito obrigado.
Você está intimado a voltar aqui. Com certeza. Tá bom? Pô, Fico bom feliz demais. que você tenha vindo e já estou feliz de antecipação porque tu vai voltar. Já botou a arma aqui, ó. Vamos estar junto com certeza. Pô. A gente espera que você tenha gostado do papo. Pô, E que muito quem bom, assistiu mano. também tenha gostado. Muito bom. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer também, que a gente tem que fazer os agradecimentos. Claro, claro. Claro. Ao Multistúdios, primeiro, por ter dado essa oportunidade da gente estar aqui nesse lugar maravilhoso, bonito pra caramba, cheio de gente passando em volta. Inclusive, Como todos dizem muito nesse maneiro. aquário, né? pessoal, nessa casa de vidro, nesse aquário. É muito maneiro. Entendeu? Aí todos esses tchauzinhos que a gente fica dando aqui, assim, é a galera que tá passando. Então, galera, obrigado por essa força aí, por essa oportunidade. Agradecer a Multiplan também, entendeu? Agradecer ao Patrone que tá Claro. apoiando a gente aí, cara, que tá podendo... Além da gente conseguir te pagar 5 contas aí pra tu Eita. vir, dar uma pizzazinha. Ai, estourei, ganhar uma pipoca e 5 Não contas. dá dízimo não, dízimo não. Mas a pizzaria, né, cara? Então, ó, galera, se puder, segue o moral. Multistúdios, @meu Multistúdios, segue o Patronezinho, entendeu? Patrone temos aqui no Parque Jacarepaguá, em Jacarepaguá, e temos também no Américas. É isso. Também. Então, ó, segue o pessoal, @Patrone Jacarepaguá e @Patrone Nova América, se eu não me engano é isso. Segue a gente também, o Júnior Bernardes. Fala comédia. O cara, o anônimo da O internet. anônimo! Aí E- segue, exatamente. Segue o Fala Comédia e, meu parceiro, dá tuas redes Passa aí aí pra suas quem redes. quiser. Matheus Matos, Matheus com TH, Matos com 2 T's e Z no final. E é isso, galera. Fortalece aqui o Instagram Fala Comédia. É uma porta que a gente tem aberta aí para poder falar um pouco do que a gente faz. E assim, foi um prazer estar com vocês. Brigadão aí por isso. Pô. Então segue a galera, segue todo mundo. O anônimo aqui não tem, obscuro. Tem. Mas aquela macia, ó. A mulher não deixa. O dele é OnlyFans. Tamo É junto. isso. É isso, tamo junto, pessoal. Se você gostou, gostou. Se você não gostou, A parte gosta pela também. teu. É isso, parceiro. A gente tá aqui, ó, 5 minutinhos de trocação de soco bonita. Mas é isso, galera. Tamo junto. Muito obrigado pra você que ficou até agora. E aí, valeu. isso. Valeu também. Vamos comer uma pizzazinha? Vamos que vamos, agora é a melhor parte. Do Patrone? Eu tô aqui Do pra isso. Patrone. Galera, Valeu. um beijo na bunda até segunda. Eita! Valeu!